Fala galera, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre estágio. Aqui a gente fala a verdade, sem passar a mão na cabeça, e a gente fala tudo o que você gostaria de ouvir, que o mercado nunca vai te contar, né? E não necessariamente que você gostaria, mas que você precisa ouvir. É, muito bem colocado, verdade. Só que o podcast de hoje é muito especial, porque É a gente não vai mega falar especial. exatamente de estágio, a gente vai falar da vida de alguém muito especial, Um cara lindo. lindo, gostoso e casado. Segunda opinião de Camila. Praticamente casado. Noiva. Hoje a gente vai falar sobre a vida de Ricardo Perialdo, o criador e idealizador do Estagiário Sênior. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Camila. Me senti até chique agora. E por que a gente vai falar da minha vida? Porque hoje é seu aniversário. Seu aniversário, né? Seu aniversário. É, Vamos festejar, podcast vai rolar. parabéns. Quantos anos você tá fazendo? Fazendo 23. Hoje, dia 15 de setembro, O se dia esse que vai ao podcast ar. não vai atrasar. atrasar, não vai. 23 23 anos. aninhos. E você 23 começou... A gente começou o Estagiário Sênior com... Você tinha 22. Era abril Tinha do ano passado. 22. E aí, 23 anos já se passaram da sua vida. E você se imaginava quando você era criança, sei lá, que você estaria aqui? Nossa, não, aqui não, nem ferrando. Nunca passou pela cabecinha. Eu sempre quis um dia construir o meu negócio e tal, mas não imaginava que seria esse negócio e nem que seria tão cedo. O que você queria ser quando era criança? Cara, acho que quando eu era criança eu quis ser várias coisas. Já quis ser É sério? padre, porque eu não gostava que me zoavam que eu tinha namoradinho, então eu falava que eu ia ser padre. Criativo. Criativo, A gente já via a criatividade desde sempre. Pra resolução de problemas. Eu já quis... acho que eu não tive muito sonho de criança, assim, não. De, quero ter uma profissão. Mas conforme eu fui crescendo, eu já quis ser diretor de cinema, já quis ser advogado, psicólogo, publicitário. E quando eu vou falar da infância, quais foram, assim, os pontos, principalmente trazendo, né, pro aspecto de quem é o Ricardo hoje em dia, Ricardo empreendedor, o Ricardo com a cabeça que você tem, das coisas que você realizou na sua vida, e também dos momentos, sabe, que te marcou na vida, que você fala, putz, isso aqui, eu tive um aprendizado muito grande que eu trouxe pra minha vida de adulto, ou graças a isso eu penso assim. Enfim, o que você lembra da sua infância que te moldou hoje? Cara, acho que da minha infância tem uma parte pré-infância que marcou muito minha vida. Primeiro que assim, eu sou uma pessoa de muitos irmãos. Nossa, muitos gente, irmãos. é assim, às vezes eu até esqueço o nome de cunhado, de quem é irmão de quem. Eu acho que isso foi um aspecto muito importante na minha formação como pessoa. Tipo, as referências dos meus irmãos. Porque, eu tenho... meus pais são separados. Então, por parte de mãe, eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Já deram 3. Por parte de pai, eu tenho 2 irmãos, 5. E por parte do meu padrasto, que eu também considero meu pai, eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Então, são 7 no total. 6, né? Porque você não pode se contar como o próprio irmão. Ah, é? Eu A sou gente já viu sétimo. que matemática não era um ponto forte na infância. Mas então, esses são os meus irmãos. E, cara, por parte de mãe e por parte de padrasto, que são os que eu convivi, todos são mais velhos que eu. Só que eles são, 10 anos mais velhos que eu. Caraca. Então, eu cresci o pirralhinho na casa. E os meus irmãos, por parte de pai, eles são mais novos, mas eu não tive muito contato. Então, assim, é meio essa doideira de quantidade de irmãos. Mas isso eu senti que eu aprendi muito com eles. Principalmente porque, cara, eu era criança da casa, todo mundo crescendo muito mais velho que eu. Então eu tive que ralar, tomava uns tapas deles, aprendi pra caramba, assim, como referência, como aprendizados e tal. E uma coisa que eu sinto que também foi mega, assim, importante no meu desenvolvimento é que a minha família passou por uma mudança muito grande. Então, quando os meus irmãos tinham a minha idade, a gente tinha uma condição de vida, um nível de renda. Então, a minha mãe ela sozinha sustentava a casa, ela era cabeleireira e ela criava os meus 2 irmãos, nunca recebeu pensão nem nada. Então, era, tudo muito apertado, sabe? E aí, depois, minha mãe foi crescendo de renda a família conforme eu fui crescendo. Então, eu cresci meio playboyzinho e os meus irmãos passaram mais perrengue na vida, sabe? E você, sei lá, sofria bullying pelos seus irmãos por ter essa diferença na infância?
Cara, não bullying, porque assim, acho que todo mundo teve muito a consciência de onde nossa família veio, sabe? Então, tipo, por exemplo, a gente não chegou a passar fome, mas tiveram meses muito apertados que a gente tinha só o mínimo de comida. Tipo, não tinha leite, não tinha dinheiro pra comprar leite. Então a gente sempre soube muito da nossa história. Os meus irmãos vivenciaram isso muito mais do que eu. Eu vivi nessa realidade até uns 2 anos mais ou menos. Então, assim, não um bullying, mas a minha mãe sempre tomou um cuidado muito grande de passar essa realidade pra mim, sabe? De, cara, saiba de onde você veio, assim. E os meus irmãos, acho que com essa mudança que veio na vida deles foi a partir dos 12 anos. Então eles já eram maiorzinhos. Então eles sabiam que eles não queriam voltar pra lá, sabe? Então não rolou esse bullying, porque eles entendiam que era a nova realidade que a gente tava passando, mas em alguns momentos rolavam ciúmes, porque eu tive acesso a muitas coisas que eles não tiveram na minha idade, assim. Então rolava um pouquinho disso. Eu pergunto isso justamente porque se a gente pega hoje o TikTok, a rede social onde a gente mais é xingado, mais é comparado com mas vocês só falam isso porque tiveram isso, tiveram aquilo, e às vezes pode ter acontecido isso com seus irmãos, né? Quando você é criança, às vezes pode rolar, porque é muito infantil esses comentários, então quando criança poderia ter rolado isso. Então essa trouxe uma visão de mundo diferente, ou o que você acha que isso trouxe de impacto pra você? Cara, acho que total isso me ensinou a dar muito valor pras coisas, assim, muito valor pra tudo, sabe? Então, tipo, eu cresci com boas condições, mas eu nunca fui aquela criança mimadinha, nunca fui, tipo, o playboyzinho que não dava valor pra nada, sabe? Então, eu sempre dei muito valor pra tudo que eu tinha, porque eu sabia como que era não ter, com base nas histórias da minha família, assim. Então, eu sempre dei muito valor pra educação, sempre dei muito valor pra coisas que eu ganhava dos meus pais, sempre dei muito valor pra isso, sabe? Pra falar, gente, olha, vocês me deram todas as oportunidades e eu aproveitei essas oportunidades. Então eu cresci muito com isso na cabeça. Eu tenho que dar valor às oportunidades que eu recebi, sabe? Então eu sinto que esse momento de vida foi um dos meus maiores formadores, assim, de caráter, de percepção, e o que me levou a me dedicar muito lá na frente, sabe? E como que você era na escola? Mano, eu era meio nerdzinho, hein? Meio? Não, você tem cara de ser muito. Não, que era muito nerd. Não, tipo, eu sempre andei com a galera, sempre tive... Eu nunca gostei de andar com os popularzinhos demais, mas eu era muito bem relacionado com todo mundo. Então eu falava com os popularzinhos, falava com os nerds, falava com a galera meio boba. Eu falava com todo mundo, mas eu não gostava de todo mundo, sabe? Então eu sempre fui criando os meus próprios grupinhos de amigos. Então na escola tinha os popularzinhos e eu tinha o grupo dos meus amigos que a gente interagia com todo mundo, assim. Mas eu sempre gostei pra caralho de estudar, Camis. Sempre gostei, tipo... Eu gostava de aprender, na real, não gostava de estudar. Então prova, trabalho, essas coisas eram uma merda. Mas eu era muito interessado em conhecer as coisas. Tipo, muito interessado em aprender história, aprender geografia, biologia e tal. Cara, eu queria em qual entender o que idade? passava. Todas as idades. Até quando, por exemplo, eu tinha, acho que 13 anos, eu pedi pros meus pais me mudarem de escola. Porque eu tava numa escola que, tipo... Eu comecei a estudar lá desde pequenininho até o 8º ano. E aí chegou no 8º ano, mano... No 8º ano. Minha sala tava uma merda, assim. Tipo, juntou a pior sala e a galera causava muito. Então, tipo, eu não tava conseguindo ter aula. E eu era aluno que eu não era mandado embora da sala. Eu saía da sala. Então, quando a galera causava muito, eu ficava puto. Aí eu pegava e saía da sala. Eu falava, professor, licença, saía, assim. Mas é um playboyzinho aí, ó, gente. Viu como você é playboyzinho? Não, sério, eu saía da sala porque eu ficava puto que eu não tava conseguindo prestar atenção, sabe? E aí eu troquei uma ideia com os meus pais e tal, pra trocar de escola. E aí eu fui pra uma outra escola e aí lá, tipo, eu tive contato com uma outra realidade, assim. E aí eu senti que eu fui aprendendo muito mais. Qual outra realidade? Cara, porque a escola que eu tava... Ela era uma escola particular, só que ela era uma escola particular de baixa renda, entre aspas. Então, das escolas particulares, era a mais barata. E aí, tipo, era um nível de ensino, um nível de aprendizado e tudo mais. E também o nível de perspectiva da galera que tava lá. Então, por exemplo, com os meus amigos, a perspectiva deles... cara, eu quero fazer um curso técnico e eu quero trabalhar em fábrica, ou eu quero trabalhar como... Ou alguma coisa assim, sabe? Não eram perspectivas muito altas. Então, eu tava dentro daquele contexto e pra mim... Isso
isso era o normal. Quando eu mudei de escola, eu fui pra uma escola muito de playboy. E aí, dentro dessa escola, tipo, desde sempre, desde o 9º ano, quando eu entrei lá, a galera era preparada pra vestibular. E na outra escola, nem ouvia de vestibular, sabe? Nem sabia de faculdade. Tipo, lembro que tinha um menino que ele era o nerd da sala e a gente usava muito ele da USP. Eu falava, nossa, mano, o Luciano vai pra USP. Mas, tipo, era um negócio tão inimaginável pra gente que a gente falava... Era igual falar, nossa, vai pra Harvard, tá ligado? Que, tipo, era o contexto que a gente tinha. Quando eu cheguei... E, assim, esse era o contato que eu tinha com a faculdade. Era a piada. O bullying era falar que o fulano ia pra... O bullying era falar que o fulano ia pra USP. E porque essa era a realidade, assim. Ninguém tinha perspectiva de ir mais longe que isso. E aí, quando eu fui pra essa escola de playboy, desde do fundamental, a galera era preparada pra faculdade. Só que desde o primeiro dia de aula, o professor já tava falando de USP, de federal, não sei o que. E eu falava, mano, que porra é essa, sabe? Então, essa eu senti que foi a maior diferença, que foi justamente ver que a perspectiva era muito maior pra galera que tava nessa escola de playboy, assim, tipo... Falei. Não, pode continuar. Era isso. E quando você entrou nesse novo cenário com mais perspectivas pro futuro, de faculdade, você viu a galera falando aí de milhares de faculdades federais, públicas, particulares, o que passou na sua cabeça de... Pra onde eu vou? E agora? O que eu vou fazer? Já que você falou que antigamente não pensava nisso. E ali, a partir do 9º ano, literalmente de um ano pro outro, você tava numa realidade totalmente diferente. Mano, tipo, começou a ser uma puta pressão pra isso, pra faculdade. Então, tipo, lá parecia, sei lá, eu tava na escola, parecia que era obrigação estar na escola pra aprender a matéria obrigatória. Quando eu entrei nessa outra escola, parecia que a obrigação era eu passar numa faculdade, sabe? Só que desde a outra escola, eu já queria fazer cinema. Então, desde a outra desde você a queria? Desde a outra. E de onde surgiu isso? Era o que? Era... Gostava de ir no cinema e falou, eu quero fazer isso. Não, na real foi... Porque quem tá ouvindo aqui, meu sonho era ser diretor de cinema artístico no Nordeste. E mano, tipo assim, eu sempre curti muito essas paradas de audiovisual. Então, eu lembro quando eu era pivetinho, minha mãe comprou um celular que ele tinha câmera que filmava, porque antes não era muito comum um celular ter câmera, né? Foi o primeiro, assim, que eu tive acesso. Então, foi, tipo, a primeira câmera de vídeo que eu encostei na mão, porque até então eram aquelas câmeras de filme e tal. E aí eu falei, caraca, que da hora. Aí eu ficava brincando de filmar e dar pause e fazer mágica. Então, por exemplo, eu me filmava sentado aí eu pausava, eu saía, e aí eu dava play e parecia que eu tinha desaparecido. E aí eu fiquei, tipo, mano, eu fiquei... Como que eu posso falar? Estupefacto com aquilo. Então eu ficava brincando o dia inteiro, tipo, de fazer vídeo e tal. Eu comecei a curtir muito vídeo. E aí, conforme eu fui crescendo e tal, eu fui começando a estudar sobre vídeo, sobre edição de vídeo, sobre cor, e eu fui começando a curtir pra caramba. E aí eu fui tendo contato com cinema e tal. E aqui, perto de onde eu moro, perto do escritório, tem um lugar que ele foi, tipo, a Hollywood brasileira nos anos 40, eu acho. E aí tinha um projeto de revitalizar esse lugar, e lá iam dar um curso de cinema. Então, tipo, investiram uma puta grana, sei lá, milhões, dentro dessa escola pra criar um curso de cinema pra revitalizar esse coração do cinema dentro de São Bernardo do Campo. Aí, ó, chamou a gente de batateiro, mas não é cineasta. Cineasta, que é Hollywood. Cineasta. E aí foi nessa época que, tipo, eu comecei a estudar muito sobre cinema e fotografia, assim, porque tá muito ligado, né? A foto e o vídeo estão muito ligados. E eu comecei a estudar pra caramba. Só que eu não tinha câmera. E eu queria muito uma câmera. Mas era, sei lá, 4, 5 mil reais. Isso na época que o dólar tava 2, sei lá, hoje uma câmera seria 8, 10 mil reais. E aí não ia ganhar uma câmera, né? Mas eu comecei a estudar muito. Eu chegava da escola, começava a ver vídeo no YouTube. Tinha um canal que chamava Zona da Fotografia, que o cara, ele explicava como funcionava uma câmera manual. Porque a gente tava acostumado com câmera, que é você apertar o botão e tirar a foto. Mas eu estudava câmera profissional, que é tudo manual. Então você controla a exposição, a velocidade, o ISO. Tipo, cara, qualquer coisa que você quer que a foto faça, você tem que fazer aquilo manualmente, assim. E aí eu fui começando a estudar esse cara sem ter a câmera. Então eu chegava da escola, passava tudo de umas 3, 4, 5 horas estudando fotografia, estudando vídeo, enquadramento, como mexer na câmera, até que chegou o dia que eu consegui ter a minha câmera. A minha tia, ela foi viajar e ela trouxe pra mim da viagem, e eu consegui ter a câmera. E, cara, naquele momento foi a sensação mais surreal, porque chegou a câmera, eu sabia mexer.
na câmera profissional, sabia mexer nela inteira, assim, tipo, configurar tudo. Eu tirei da caixa e já sabia sair fotografando. E isso, na época, eu lembro que tinha gente, assim, que eu conversava que era mais velho, que a pessoa às vezes estava no segundo ano da faculdade de publicidade, ou essas coisas que lidam com audiovisual, e a pessoa não sabia mexer direito. E eu falei, caraca, mano, tipo, eu aprendi a mexer no negócio sozinho, só assistindo no YouTube. E acho que esse foi um dos maiores insights, assim, que eu tive, que eu levei pra frente, que foi isso, de você pode aprender qualquer coisa, mesmo que talvez você não tenha ali as melhores condições, ou você não precisa estar na faculdade pra aprender, porque depois eu fui tendo contato com várias pessoas que estavam na faculdade e sabiam menos de foto, menos de vídeo do que eu, e a pessoa tava lá aprendendo aquilo e eu não, sabe? Então acho que esse foi um dos principais estalos que eu tive na vida, que depois eu fui usando muito pra me desenvolver, assim, em carreira. Isso é praticamente... É ser autodidata, é você... Fala, pô, quero aprender isso, vai atrás. No seu caso, você gostava de aprender com o YouTube. Tem gente que gosta de aprender com livro, tem gente que gosta de aprender na prática ou alguém ensinando. Isso é muito legal, ver criança que já tem isso, de ir atrás e ponto. Porque daí o céu é o limite. O céu é o limite. E é engraçado você falar esse negócio de cinema, porque normalmente, quando fala de cinema, desse mundo que eu não entendo muito... Normalmente a galera quer ser ator, atriz, Sim. E você queria ir pros bastidores. Isso tem a ver, você acha... Tudo bem, tem todo esse seu sonho, né, de câmera, que você é apaixonado, dá pra ver. Você fala de cada detalhe, inclusive você fica no dia a dia falando de... Ai, porque o microfone tem um fio tal... Na minha cabeça eu não ouço nada, só concorda, legal. Olha que falso. E isso tem a ver com o fato de você ser tímido, porque esse é um grande ponto que eu acho muito engraçado, que você é tímido, mas quem conhece você pelas redes sociais, quem conhece você pelo Instagram, a última coisa provavelmente que essa pessoa vai pensar é que você é tímido. Você acha que isso tem algo a ver ou não? Eu sou um tímido desenvolvido, eu sou um tímido que evoluiu ali. Não sei se tem a ver, sabia? Eu acho que tem um pouco, porque na época que eu comecei a estudar cinema, tipo, eu falei daquele canal, né? O Zona da Fotografia, onde eu aprendia tecnicamente a filmar e tal. Mas uma das coisas que me incentivou muito a começar a estudar audiovisual foi que tava no auge do YouTube, tipo, Felipe Neto, PC Siqueira, e eu achava muito da hora. Então eu queria muito ser youtuber, tipo, começar a fazer vídeo pro YouTube. E aí veio a dificuldade que você conhece bem, que, cara, eu não sabia falar. Eu tava até olhando uns vídeos antigos, eu acho que eu tinha a língua meio presa. Então, as palavras, quando eu falava, não... A dicção não ficava boa. Não tinha minha dicção, falava meio assim, sabe? Aí, tipo, não juntava o som. Não dava pra entender o que eu falava. Então, tipo, no primeiro momento eu quis muito o palco e o bastidor, porque eu curtia muito mexer nas câmeras, mas eu também queria muito aparecer. E aí eu fui tentar fazer o meu canal no YouTube, deu ruim. Deu ruim entre aspas, porque na minha opinião deu bom, mas a sua cabeça infantil da época, que é o normal... Insegurança, acho que não é nem infantilidade, é insegurança. Tem a ver com a infantilidade, porque você era criança, então você deixou os fantasmas da infância, daquele momento, que é aquela famosa frase, né? Você tem um lobo mau... Eu nunca sei qual que é a frase. Qual que é a frase? Você carrega o lobo mau do tamanho da sua Chapeuzinho? Do tamanho da sua Chapeuzinho, naquele momento. Mas explica aí, né? Porque a galera não deve estar entendendo nada. Eu comecei, então... Eu era apaixonado por cinema, por YouTube e por tecnologia. Então eu era viciado nessas coisas de celular, aplicativo de celular, como funcionava. Tipo, mano, eu baixava, assim, 10 aplicativos por semana pra ir testando e tal. Falei, porra, vou fazer um canal no YouTube de tecnologia. Chamava iTecnodroid. Que eu falava de mundo Apple e mundo Android. Pior que é muito legal esse nome. É genial. iTecnodroid. Eu sempre vim do marketing. Ele pronuncia de uma... A forma como você fala fica legal. Eu vim do marketing, né, Camila? iTecnodroid. Procura aí, galera. Não procura não. Acho que eu tirei do ar. Mas, mano, eu comecei o meu canal e aí eu falava muito disso, de atualização. Tipo, puta, atualizou o iPhone, eu falava o que saiu na nova atualização. Lançou tal aplicativo pra não sei o que eu fazia. Fazia unboxing. Tipo, sei lá, meu irmão comprou um celular e falou, empresta aí, deixa eu abrir. Eu fazia o unboxing do celular dele e deu bom, assim. O meu canal, tipo, eu fiquei acho que 2-3 meses fazendo vídeo, eu cheguei a mais de 100 mil visualizações. Não, acho que foi 200 mil visualizações. Então explodiu o meu canal. Só que eu era muito tímido. Então no começo eu nem mostrava o rosto, era só minha mão, assim, mexendo no celular e a minha vozinha no fundo. E depois eu comecei a aparecer. Só que quando eu era pequeno, eu tinha a voz muito fina. Então minha voz era muito mais fina que do restante das crianças. Então eu já fui crescendo meio inseguro, assim, e tinha um moleque que me
zoava, eu ficava puto que ele era mais velho. Sempre tem um corno na vida. Eu era amigo da namoradinha dele, ele era um ano acima. E aí ele achava que eu dava em cima dela, ele ficava me zoando, entendeu? E dava? Não dava, pior que não. Só depois que eles terminaram. Aí ele ficava me zoando e eu era muito inseguro com a minha voz, tipo, desde sempre, assim. Então eu comecei o canal, e aí beleza, eu fazendo lá o canal, nossa, zoado. Mas eu fazia, e só que teve um dia que eu postei um vídeo, e aí eu tava na escola, aí eu abri assim o YouTube pra ver, aí tinha um comentário. Nossa, muito bom o vídeo, só tira esse efeito que deixa sua voz fina. Mano, aquilo me destruiu. Eu falei, nossa. Aí eu fiquei muito mal com aquele comentário, sabe? Me pegou muito, assim. Porque já era uma coisa que me incomodava muito. E, puta, eu falei, nossa, mano, eu apaguei o canal. Apaguei não, né? Tirei todos os vídeos do ar. E fiquei muito mal com aquilo, assim. Eu falei, puta, acho que não é pra mim o palco mesmo. Acho que não vai rolar. Vou ficar aqui nos bastidores mesmo. Então isso foi muita insegurança, sabe? Foi o pior momento. Depois eu descobri que foi um amigo meu que fez o comentário, tipo, zoando. Depois de um tempão, assim, ele contou que foi ele, mas já tinha apagado, já tinha parado, sabe? Se tivesse continuado, quem sabe onde estaríamos hoje. É a grande frase de ouro, né, da vida. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse começado antes, se eu não tivesse desistido. Mas faz parte, aprendizados que fazem parte. Mas eu lembro que eu acho engraçado esse negócio seu da timidez, você falando da sua dicção, da sua comunicação, de você preferir o bastidores ao invés do palco. Porque eu lembro na faculdade, quando a gente se conheceu, a gente era da mesma sala, a gente estudou junto, fez administração. E eu lembro que quando você apresentava os projetos, os trabalhos, todo mundo te olhava de uma forma muito admirável. De, caraca, o moleque fala muito bem, apresenta muito bem as ideias. O que aconteceu nesse meio tempo? Que de um moleque que não sabia falar direito, entre aspas, pra uma pessoa que fala bem, tava mais seguro, mais convicto da forma como fala, da sua história, sei lá, o que aconteceu nesse meio tempo? Mano, depois desse negócio do vídeo, eu fiquei muito mal, assim, não fiquei mal, tipo, eu apaguei meu canal, que era o meu sonho, que eu queria seguir, e parei. Só que, não sei o que me deu um estalo de que, cara, isso não é fixo, sabe? Eu posso trabalhar isso, eu posso desenvolver isso. E aí eu decidi que eu queria ser diretor de cinema, então eu comecei a estudar muito sobre cinema. Mas acho que é muito aquele negócio de você se colocar no lugar do outro. Cara, o que um diretor de cinema faz? Ele cuida da parte técnica com toda a ajuda, tipo, diretor de fotografia, todos os outros de som e tal, mas o principal papel é ele dirigir o ator. O ator é quem atua no filme. E aí eu pensava, cara, tem como eu ser um bom diretor se eu não entendo o lado do ator? Se eu não sei, tipo, como é estar no lado do ator? Então eu fui começar a estudar teatro também. Que isso era um caminho que talvez não muitos diretores faziam, sabe? Então fui começar a estudar teatro. Ah, não era o normal isso? Cara, acho que não. Caraca, parece muito normal não. de... Pô, primeiro entende pra depois direcionar. Não. Tipo assim, a linha que eu tava vendo da galera que tava começando a estudar cinema, você ia pra parte técnica, sabe? Tanto é que a galera que tava bem pioneira, assim, que eu trocava ideia, todo mundo só estudava a parte técnica. Então eu fui começar a estudar atuação, fui começar a estudar roteiro, fui começar a estudar esse tipo de coisa que falava, cara, o cinema é o todo. Se eu só souber aqui o técnico, talvez eu não saiba muito como dirigir. Então eu falei, vou começar a fazer teatro pra eu saber como dirigir o ator quando eu estiver gravando meu filme. E aí eu fui, comecei a fazer aula de teatro. Foi muito foda, porque eu era muito tímido, eu era muito novo, eu era um dos mais novos da sala, e, puta, era com a galera assim, eu fazia aula com os adultos, só que tinha muita coisa que, tipo, pra você que é moleque, você tem muito tabu quando você tá falando, sabe? Que foi... Eu lembro de um vídeo que viralizou, que virou meme, que é uma galera de teatro correndo um em volta do outro com o dedo no cu. É quase isso, né? Minhas aulas de teatro não chegaram nesse nível. Dedo no cu e gritaria! Não, minhas aulas de teatro não chegaram nesse nível, mas teve coisa próxima. Então, tipo, o teatro que eu fazia era um teatro que ele era do realismo. Então, a gente tinha que buscar o máximo... buscar, tipo, sentimentos e memórias dentro da gente como pessoa, pra gente conseguir passar isso na nossa atuação. E aí teve uma cena que eu tive que fazer com uma menina, que a menina tinha, sei lá, tipo, 18 anos, eu tinha 13. E a gente tava perdendo a virgindade.
Só que no teatro a galera falava, não, mano, é realismo. Então, tipo, a gente tava simulando a cena, eu tinha que passar a mão nela, tinha que tentar. E eu era virgem-aço, tá ligado? E eu virgem lá, eu com mó medo. E eu tinha que, tipo, dar uns pega na menina. E era coisa assim. Aí teve uma outra situação também. Imagina o Ricardo tímido. É, mano. Não, e era assim, com todo mundo olhando, né? Era a sala inteira olhando. Eu ia ficar Era bizarro. Por isso que eu não virei atriz. Eu ia ficar rachando o bico de você. E teve uma outra cena que eu tive que fazer também, que era um puteiro. Aí tinham 3 putas, que eram, tipo, três atrizes. Aí tinha, acho que o cafetão. Era isso. E eu era o cafetão. Só que o cafetão, ele era gay, só que, tipo, ele tinha raiva dele ser homem. E aí, pra fazer a preparação pra gente fazer a cena, foi foda, mano. Tipo, não, era bizarro, assim. Eu tive que... o professor falou, pega o pinto e esconde dentro da cueca. Eu, como assim? Ele coloca pra trás. Aí ele fazia a maior pressão. Você não quer ser homem, você não quer ser... Pra, tipo, tudo entrar no personagem. E aí eu tinha que tratar as mulheres, tipo, chamar de puta, de não sei o que. Mano, era muito treta, assim. Então o teatro me colocou em muitas situações que eu tive que me desafiar pra caralho, sabe? Perder a vergonha. Tipo, você tinha que fingir que tava cagando na frente de todo mundo pra você ir perdendo a vergonha. E isso me ajudou muito a lutar contra a timidez. Porque ou você vai ou racha, sabe? Não tem muito o que fazer. Que quando eu fui começar, tinha o curso de desinibição e tinha o curso de preparação de atores. O de desinibição era pra quem era tímido. Esse daqui já era o curso avançado, pra você aprender a atuar. Eu falei, eu não quero me desinibir, eu quero entender a atuação. Então eu pulei o nível. Eu falei, mano, se eu pulei o nível, eu tenho que fazer os dois ao mesmo tempo, praticamente. E hoje você acha que se você não tivesse feito teatro, o Ricardo mais novo teria uma diferença de quem é você hoje? Com certeza. Me ajudou muito nessa questão de... Puta, primeiro que assim, é muito difícil você começar coisas novas, né? Eu mudei de escola 2 vezes, então conheci pessoas novas do nada, uma vez praticamente. Uma eu comecei quando eu era pequeno. Então não tive tantas oportunidades. Quando eu comecei no teatro, tinha tipo 15 pessoas que eu nunca vi na vida e que eu tinha que fazer essas interações bizarras com eles, sabe? Então me ajudou muito. Mas teve uma outra coisa que eu senti que me ajudou pra caramba, que é aquilo que eu falei que eu tinha lembrado, que eu ia te contar que era notícias bombásticas, que, cara, me ajudou muito, muito, muito a trabalhar minha timidez, que foi quando eu comecei a pegar as menininhas. Quando eu tava no 3º ano você fala várias coisas, você me conta a sua história, eu sempre acho que não é você. Ah, não, porque eu era mó pegador, mas eu morria de medo, era tímido, não, que não sei o mas era ligeiro, entendeu? Então, é muito bizarro pensar nisso. Não, porque são coisas muito opostas. E principalmente lidar com menina, ou no meu caso, lidar com moleque, pra pegar, pra ficar, pra, enfim, fazer o que quiser, é muito mais arriscado do que, sei lá, você fazer uma apresentação em público, porque você vai tomar um não ali descarado ou um sim. E qual que era o ponto? Eu queria muito pegar as menininhas. Só que, se eu fosse tímido e não chegasse, eu não ia pegar ninguém. Entendeu? O não você não tem, então vai atrás do não ou do sim. Porque se eu só ficasse, se eu não chegasse ninguém, eu não ia pegar ninguém, mas eu queria pegar alguém. Então eu tinha que trabalhar esse eu tenho que chegar em alguém. Alguém, entendeu? né? Você vê que ele tinha 0 filtro, ele só queria sair pegando. Não, tinha filtro. Muito bom, Ricardo. Não, mas aí o que aconteceu? Tipo, eu tava lá 17, 18, fiz um RG falso e eu comecei a ir na balada com os meus amigos. Só que a gente ia em balada, tipo, de adulto. A galera da minha idade, tipo, os popularzinhos da escola, eles iam, tipo, em house party, HP, que rolava muito, né? House party. HPzinha. HPzinha. Pra quem não sabe o que é uma HPzinha, uns pivetes de... H-putaria. H-doideira. Cada um chamava de que quisesse. O que é essas HPs? Tipo, uma galerinha de 15 a 17 anos, 18, alugava uma casa ou qualquer coisa, um salão de festas, e aí enchia o cu de cachaça e ia todo mundo pra lá. Nós, da minha escola, HP era mais novo, era dos 15 ao... Não, dos 15 na minha até o 3º, a galerinha HP. Não, aí já não era mais HP. Era o quê? Aí era rolê. Era coisa mais adulto. Não, mas era tipo HP da... É que a gente não chamava de HP. HP... Foi até o primeirão na minha escola. Na minha era até o 3º, a galera ia. E aí, tipo, eu não gostava muito. Tipo, eu ia também, mas eu não curtia. Eu gostava das meninas mais velhas. Aí, o que a gente fez? A gente tava no 3º ano, e aí eu comecei a falsificar RG, porque eu tinha aprendido a mexer em Photoshop e tal. Comecei a falsificar RG, e eu fazia RG autenticado. É bom que cada um usa os poderes da melhor forma. Uns pro bem, uns pro mal. Exato. Aí eu ia no cartório, autenticava meu RG,
RG, recortava o selo, aí eu desenhava todo o RG com o carimbo, tipo a continuação do carimbo que recortou, pra encaixar perfeitamente no selo. E aí eu colava e eu fazia um RG falso autenticado. Então eu entrava em balada, entrava em qualquer lugar. E aí, tipo, a gente ia pra balada de adulto mesmo. Então eu tinha que pegar as meninas mais velhas. Só que eu tava na escola ainda. Então eu inventava várias histórias, eu falava que eu tava fazendo faculdade. E isso foi, tipo, a minha escola de desinibição. Porque era o momento que eu tinha. Tipo, cara, primeiro eu tinha que chegar na mina, enfrentar a timidez. E eu tinha que gerar conexão instantânea, tipo, buscar métodos de gerar conexão. Só que se eu falasse, por exemplo, que eu tava na escola, porra, a menina ia me zoar, pivete. Então eu tinha que fingir que era mais velho. A vida de moleque é tão mais difícil. É, tão mais difícil. Nossa, a minha era tão mais fácil. Então eu tinha que fingir pra mina que eu era mais velho, eu tinha que buscar gerar conexão com ela. E isso eu fui aprendendo muito, assim, aprendendo muito a me relacionar, a ir perdendo a timidez, a me conectar com as pessoas, sabe? Então o Ricardo do tímido saiu pro Ricardo da putaria. Da putaria. Mas beleza. Criminoso ainda. Criminoso da putaria. Vamos que vamos. Hoje é um garoto do bem. Mas você falou, vamos voltar à sua história. Você falou que quando entrou lá na sua segunda escola, todo mundo falando de faculdade, você queria ser cineasta, queria ser diretor, fez teatro. E foi fazer a faculdade que só faz quem não sabe o que fazer da vida. Você caiu em administração. Mas aí, foi a sua segunda decisão depois de ter desistido da atuação de direção? Foi a quarta. Quarta? Nossa, foi muito a quarta. bom. Porque tinha aquela escola de cinema e eu queria muito fazer. Eu fiquei tentando dos 14 aos 17 entrar naquela escola. Porque abriam, tipo, 10 vagas pra 3, 4 mil candidatos. E não existe mais, né, o Veracruz. O Veracruz não. Agora vende crochê, roupa, blusas um de crochê. Lá hoje, né? Não, no inverno vende brusinhas. O que existe é o CAV, que é o Centro de Audiovisual, que é a escola que eles fizeram pra revitalizar a parada do Veracruz. Mas aí o que aconteceu? Eu tentei por 3 anos passar nesse negócio e não conseguia. Mas, tipo, era assim, bizarro. Os requisitos era, da primeira vez que eu me inscrevi, eu tinha que ler 6 livros de, tipo, 300 páginas. Tinha que assistir uns 20 filmes, mas entender o filme, a história do filme, do diretor, não era só assistir, sabe? E mais alguns assuntos que caíam, assim. Então eu estudei pra caralho. Era um mês de estudo. Tipo, eu recebi o que ia cair, tinha um mês até a prova. Então, da primeira vez, eu passei, assim, as férias inteiras lendo, tipo, 6, 7 horas por dia pra eu me preparar pra prova. Aí eu não passei da primeira, da segunda... na primeira eu não pude me inscrever por causa da idade, na segunda eu não passei e na terceira eu passei. Só que quando chegou a terceira, eu já tava no ensino médio e eu já tinha trocado de escola, então tava naquela cabeça de não, você precisa fazer uma faculdade, você precisa fazer uma faculdade top, não sei o que. Eu fiquei, caralho, mano, eu quero ser rico um dia. Se eu fizer cinema, será que eu vou passar fome? Será que vai me trazer isso? É um bom pensamento, porque poucas pessoas pensam isso na escola, tipo, quero ser rico ou não quero? Porque você precisa escolher a jornada que vai te levar pro seu caminho. Sim. Nem todo caminho vai te levar. Sim. E eu queria, tipo, essa grana, assim, não ser rico por ser rico, mas eu queria construir alguma coisa, sabe? E ter uma liberdade, que dinheiro é liberdade, é ponto. É muito disso. E quando eu pensava em cinema, eu não me pensava só dirigindo. Eu queria, tipo, montar o meu estúdio. Eu queria montar, sabe? Eu queria montar a estrutura por trás do negócio. Eu não me imaginava só gravando filme. Então eu queria montar tudo isso. Eu pensava em montar o empreendimento pra fazer filmes. E aí, beleza. Passou nisso, eu falei, cara, acho que eu vou fazer direito. Que eu gostava muito de... ler, curtia muito direito, eu tava gostando muito do mundo de empresa, assim, eu tava estudando bastante de, o Facebook, como que é a história do Facebook, do Google, eu tava muito interessado nisso no ensino médio. Aí eu decidi que ia fazer direito e direito empresarial. Então eu comecei a estudar pra isso, falei, puta, eu tenho que me preparar pra vestibular, eu queria muito fazer USP, era o meu sonho lá do menino que a gente zoava, eu queria muito fazer USP. Eu falei, não, beleza, se não for USP não vale, se não for USP não vale. E aí os meus professores, eles estavam criando uma turma com os melhores alunos, entre aspas, do ensino médio, que era a turma entre aspas, alfa. É melhor aluno e foda-se. Porque é relativo, né? Medir um melhor aluno. Não, mas é por nota. É por nota. Se a métrica é nota, tem melhor e pior. Quem tira 0 é pior, quem tira 10 é melhor. Enfim, ponto. Eles pegaram os alunos com as maiores notas. Não vem com essas paradinhas aí de meritocracia. Tinha meritocracia ali na escola, eles pegaram os alunos com as maiores notas.
E aí eles pegaram, sei lá, tipo, 10 alunos de todo o ensino médio e criaram a turma Alfa, que era uma turma onde os professores de, tipo, física, matemática, química, essas matérias mais de exatas, eles davam aulas extras pra gente, tipo, depois do período de aulas, só que em profundidade. Então a gente começava a ver coisa em nível de faculdade, que era a galera que queria medicina, ITA, USP e tal. E você lá, como diretor ou direito empresarial... Olá, gente, era bom isso. dia. A galera falando que queria fazer engenharia aeronáutica no ITA, o outro medicina na USP. O que você quer fazer? Eu quero fazer cinema. Tipo quero ligar e desligar a câmera, dirigir pessoas. Aí foi nessa época que, tipo, começou a conflitar, sabe? Tipo, mano, será que é cinema mesmo o caminho? E aí eu decidi fazer direito. Só que eu entrei nessa turma e eu vi que não era pra mim, mano. Eu fui em 2 aulas... E eu falei, nossa, tipo, não bate isso. Eu estudava cinema e tal, que eu gostava pra caramba, aprendia pra caramba. E o tempo que eu estudava, eu tive que começar a estudar pra esses vestibulares. E puta, mano, acho que não é isso que eu quero. Aí eu fui em 1 aula, 2 aulas, nunca mais apareci. Mesmo você querendo fazer direito? Porque direito, querendo ou não, tem algumas faculdades que são mais bem eu queria fazer vistas. USP, né? Direito e na não USP. fazia sentido você Fazia, tá ali? mas aí eu vi que falei, puta, será que eu realmente quero direito? Tipo, eu não entendeu? Entendi. Foi isso que eu comecei a questionar. Falei, cara, eu não quero passar por esse caminho. Aí eu fiquei muito nessa. Falei, puta, uma outra coisa que eu gosto muito, que aí foi a época que eu comecei a pegar as menininhas, porque o direito foi um pouco antes de eu começar a ir pra balada pra pegar as menininhas. Que aí eu comecei a estudar bastante de comportamento humano. Que eu ia estudando bastante técnica de gerar conexão, de entender a pessoa, e empatia e tal. E aí eu falei, cara, acho que eu quero fazer psicologia. Porque eu vou entender mais do comportamento humano, que é um negócio que eu tô gostando muito. Então eu fui começando a mudar. Aí eu falei, não, tá, vou fazer psicologia. Aí chegando a época de vestibular, eu falei, mano, e aí, direito ou psicologia? Direito ou psicologia? E eu fiquei muito nessa. E aí sempre eu pensava... São muito opostos, não é que, sei lá, tem algo que converge em algum momento. Direito empresarial é X, psicologia é Y. É muito convergente. Não tem junção. É muito convergente. Caramba. E aí eu ficava nessa. Só que, por exemplo, eu pensava em fazer direito, eu não me pensava advogando. Eu pensava em eu montar um escritório de advocacia que ia atender as maiores empresas. Aí eu pensava em fazer psicologia, eu pensava em eu montando o meu consultório, sabe? Eu pensava muito em construir um empreendimento por trás de alguma coisa. E aí eu... trocando ideia com o meu irmão, falando pra ele, puta, Will, que ele era 10 anos mais velho que eu, e ele fazia administração, meu irmão é formado em administração. Eu falando, puta, Will, não sei, mano, se eu faço direito, se eu faço psicologia, tenho que me candidatar no vestibular semana que vem. Aí ele, mano, já pensou em fazer publicidade e propaganda? Aí o quê? Ele, você gosta pra caramba dessas paradas de cinema. Mais um curso. Você gosta pra caramba dessas coisas de cinema, de fotografia. Você é mó criativo, você tem uma visão de marketing, você ia se dar bem. Falei, nossa, é verdade, né, mano? Vou fazer publicidade e propaganda. Aí eu no vestibular, já tinha passado da USP e tal. Falei, mano, não quero fazer USP. Me matriculei, acho que em História ou em Filosofia na USP. Que eu gostava pra caralho. Nossa, gente, você é muito louco. Me matriculei em História ou Filosofia na USP. Falei, não vou me matricular em Direito, nem Psicologia. Nossa, que eu a gostava. Filosofia, assim, não tem literalmente nada a ver com eu você. gostava muito. Eu gosto até hoje. Eu lia vários livros de filosofia. Tipo, vários. Acompanhava, tipo... Geografia, Ricardo? Não. Você falou História e Geografia. História ou Filosofia. Ah, tá. Não Geografia. Eu falo Geografia, você não sabe nem a capital fica quieta. da Alemanha. E você que não sabe onde fica a Europa no mapa? Eu sou perdida. Mal eu sabia. Eu confundia Brasil com África, então eu não... Capital da Alemanha é Berlim. Mas enfim. Aí, eu me matriculei nos Será dois. que é mesmo? No vestibular, as opções, eu coloquei lá Filosofia e História e me matriculei numa faculdade particular de Publicidade e Propaganda. Mas, tipo assim, eu me matriculei Qual que você se matriculou? na Anhembi Morumbi. Aí eu me matriculei lá, tipo, fui, tirei carteirinha, conheci a faculdade, fiz tudo. Eu tinha carteirinha da Anhembi. Mas eu tava muito com isso. Falei, mano, será que é isso mesmo? Não sei se eu quero fazer Publicidade e Propaganda. Nossa, que erro seria. Eu já tava matriculado na faculdade. Eu acho que não seria um erro, não. Mas, eu tenho preconceito com esse curso. Eu não tenho, eu gosto. Eu tenho muito. Eu gosto. Aí eu já tava matriculado, mas eu tava muito nessa. Falei, mano, será que é isso? Vai ser um puta rolê. Eu sou de São Bernardo, eu vou ter que todo dia ir pra Paulista. Tipo, eu ia voltar, ia sair da aula, tipo, 11 e pouco na Paulista. Ah, você se inscreveu na Anhembi lá longe? Não tem Anhembi aqui em São Bernardo. Tem uma ali na Anchieta. Não, me inscrevi na Anhembi da Paulista. Que louco. Aí, que louco, tem uma aqui do lado. Aí eu ia pra Anhembi da Paulista, que meu sonho era fazer Mackenzie ou PUC. Eu
ou SPM. Queria muito fazer, só que era muito cara, meus pais não queriam pagar. Você não testou a bolsa? Tentou a bolsa? Não consegui. Aí eu queria muito fazer, mas meus pais não quiseram pagar. Então eu ia fazer AMB, só que era na Paulista. Eu ficava, mano, vai ser um rolê, voltar, tipo, 11h30 da noite, todos os dias pra São Bernardo e tal. Eu fiquei muito com isso. E aí, por algum motivo, eu vi um anúncio do vestibular da FEI, e aí falava, administração, engenharia da computação, engenharia não sei o quê, engenharia da computação. Eu falei, mano, tem administração na FEI? A pergunta que todos os alunos da FEI fazem. Ninguém sabe que tem ADM lá. E aí eu me matriculei em administração, na sexta, no sábado eu fui fazer o vestibular, e aí eu falei, vou fazer administração. Aí cancelei a matrícula na EMB, até hoje eles me mandam SMS. Cancelei a matrícula na EMB, e aí eu comecei a fazer administração. Você ainda não apareceu na aula, fazem 4 anos. Mas o que me deu o estalo de fazer administração foi que tudo que eu pensava em fazer, eu me pensava montando um negócio por trás. Então quando meu irmão falou, faz publicidade e propaganda, eu me imaginava montando uma agência, sabe? Então eu falei, cara, é isso, eu quero ser administrador, eu quero montar um negócio, eu quero empreender em alguma coisa. Então a administração é onde eu tenho que estar, porque tudo que eu imaginava, tudo que eu gostava, eu via dentro da administração, porque lá eu ia ver um pouco de direito, eu ia ver muita coisa de psicologia, marketing, cinema, sabe? Então eu falei, cara, é isso, eu vou seguir por aqui. E o mais legal de ADM, de entrar na faculdade, que mudou sua vida. Porque você conheceu o amor da sua vida. Eu tava bêbado. Você empreendeu. Mas brincadeiras à parte, foi de fato a faculdade que uniu a gente. Foi. A gente se conheceu no trote, né? Falando de carreira, falando de vida pessoal mesmo, mas foi graças a essa sua escolha da faculdade. Mas assim, o que eu sinto do meu preconceito que eu falei com a galera de PP. Uhum. Porque são cursos... PP, direito, teatro até um pouco menos, mas direito, direção em si, que são cursos muito especialistas. Uhum. E ADM é isso mesmo que você falou, você vai ter um pouco de psicologia, você vai ter um pouco de direito, só não vai ter um pouco de teatro, porque não vai ajudar tanto no dia a dia, mas vai ter um pouco de tudo. Você vai ter uma visão muito mais Você vai ter uma visão muito mais generalista. E é isso, o mercado está caminhando cada vez mais para um caminho onde precisam de trabalhadores que sejam generalistas e um pouco menos especialistas. Sim. Claro que ainda vai ser muito necessário as pessoas especialistas, até para criar coisas, manter alguns projetos, mas precisa da galera para se adaptar rápido, fazer a roda girar. E a ADM trouxe um pouco disso, né? Eu sabia que em ADM eu ia ter um leque muito grande de possibilidades e justamente eu sabia que eu poderia encontrar coisas que tivessem as coisas que eu gostava. Então se eu quisesse trabalhar numa agência, eu poderia. Se eu quisesse fazer alguma coisa um pouco mais relacionada à parte legal, eu poderia. Se eu quisesse uma coisa mais relacionada à parte de comportamento e tal, poderia entrar em RH, por exemplo, poderia entrar numa parte mais voltada pra criação. Então eu poderia fazer muitas das coisas que eu gostava lá dentro. Essa foi a... E quando você entrou na faculdade, e aí? Decepção, né? Decepção? Total. Sim, porque eu tava vindo numa pegada muito de aprendizado prático, que eu tava estudando cinema e tal, então, mano, era prática, eu via resultado. Cheguei na faculdade com a expectativa lá em cima. E aí, quando eu cheguei com essa expectativa lá em cima, frustrou muito, porque era muita teoria, muito devagarzinho. Eu acho que todo estudante que sai do terceirão e entra na faculdade tem essa decepção de... Eu vou aprender tudo, só vou estudar coisa legal, vou aprender um monte de coisa. E você entra lá. Quê? Uhum. É igual uma escola, só que você pode mexer no celular. Que tipo merda. Tipo isso. E, cara, pra mim tava um conflito muito grande, assim, porque eu cheguei lá, eu fiquei meio frustrado. Porque eu achava que ia ser, tipo, nossa, faculdade, agora eu vou estudar o que eu gosto. E não era bem assim. Então era muito pouco prática, era um negócio muito chato de aprender. Mas aí, de novo, aquele negócio de dar valor, sabe? Tipo, eu sabia o quanto tinha sido difícil eu chegar até ali. E, puta, eu tava fazendo uma das melhores faculdades que tinha. E os meus irmãos não tiveram essa condição, sabe? Meus irmãos fizeram faculdades muito, entre aspas, inferiores. A faculdade que eu tava fazendo tava numa das top faculdades, sabe? E, puta, todo o dinheiro que meus pais investiram na minha escola, eles estarem pagando a faculdade. E apesar deles não quiserem ter pagado Mackenzie, SPM, que eram as faculdades que eu queria, tipo, isso me deixou um pouco frustrado na época. Mas eu tava com muita noção de, mano, eles estão pagando uma puta faculdade pra mim. E mesmo que não fosse uma puta faculdade, eles estão pagando pra mim, então me dando a oportunidade de estar aqui.
aqui. Então eu falei, eu tenho que entrar aqui e aproveitar o máximo possível. Então meu objetivo era chegar na aula, prestar o máximo de atenção possível pra eu dar o máximo de valor possível pra aquilo. E foi que a gente começou a brigar pelas primeiras vezes. Nossa, mano, que você causava não, você era na aula. insuportável. Não, mano, eu tentando você era prestar atenção na aula, insuportável. vocês conversando, tipo, no meio da aula. Meu, primeiro mês de aula, a última coisa que eu quero fazer é prestar atenção na aula. Não, era a primeira coisa que eu queria fazer. Nossa, eu queria conversar com todo mundo, já combinar rolê, fazer piada, conhecer a vida das pessoas. Eu, Ricardo, eu lá no meio do papo, assim, do ápice. Isso na aula de macroeconomia. Eu falo, nossa, mano, Não, macroeconomia, eu prestar atenção. Nossa, que moleque otário, velho. Quem que é? Pois é, por isso que eu não gostava de você. Mas Nossa. eu entrei muito com essa cabeça, sabe? Eu sabia o quanto tinha sido difícil eu chegar até lá. E eu falava, mano, agora que eu tô aqui, eu tenho que prestar o máximo de atenção possível, me dedicar pra caramba pra eu dar valor pro que eu tô tendo, sabe? Enfim, a hipocrisia, Enfim, né? a Porque hipocrisia. depois você mudou de ideia total sobre prestar atenção na aula. Não, mas eu não mudei de ideia sobre eu dar valor pra aquilo. Porque eu comecei a perceber que, tipo, puta, não era a faculdade que ia me levar muito longe, sabe? Tipo, era a oportunidade de estar lá que ia me ajudar, mas eu ia aprender só na prática. Na então, verdade, mudei a cabeça. tem até um ponto, né? Com relação a isso que você falou. Que, não era a faculdade que ia me levar até lá. Eu acho que a faculdade é muito necessária para muitas pessoas, mas não acho que ela é necessária para todas. Para Sim. muitas, mas não para Depende todas. muito do curso também que você faz. É, do curso, também do caminho que você quer seguir pra sua vida e muito mais de quem é você. Então, por exemplo, se a gente pega na sua história, você desde criança era autodidata. Aprendeu a mexer em todas as ferramentas da Adobe, aprendeu a mexer em todas as câmeras sem ter uma câmera, aprendeu uma caralhada de coisas sozinho porque você quis. Então, na faculdade, você percebeu que tirar grandes notas ou prestar atenção exatamente em determinadas aulas não era exatamente aquilo que ia te fazer você dar um passo além na sua carreira. Mas a faculdade, para algumas pessoas, eu acho que isso vai ser um impulsionador. Mas para você percebeu que beleza, eu posso estudar porque você prestava atenção. Eu era mais escrota da sala que não ia pras aulas, mas você, quando tava lá, você prestava atenção. Você brigava ainda quando eu ficava dando risada. Até o final você foi meio chatinho com isso. Mas você percebeu que era legal aprender e não tirar nota. Uhum. Que era aquilo, quando você era dos alunos alfa da escola, era aquilo, era meritocracia, criaram uma aula pros melhores alunos que tiravam 9, 10, você tava dentro disso. Mas eu fui pro alfa, eu não tirava essas notas. Eu tirava 6, 7. Então deve ter sido um erro no sistema, você caiu lá sem querer. Então, é porque qual que era o ponto? Eu prestava muita atenção na aula. E aí... E quiseram te dar uma oportunidade, meu. No meu primeiro dia de aula lá, teve um professor que ele parou a aula e ele falou, cara, você presta atenção num nível absurdo, assim. Ele falou, eu nunca vi isso durante toda a aula, um aluno que não tirou o olhar de mim. E eu sou muito concentrado, sabe? E isso chamou muita atenção desse professor. E aí minhas notas sempre foram, tipo, 6, 7, 8, mas nunca tirei as notas máximas, mas é que eu era muito concentrado, entendeu? Então, tipo, isso chamou a atenção dele, mas não era nota. Entendi. Porque eu sinto que tem muitas pessoas que estão hoje na faculdade que se mutilam porque, eu não tiro as melhores notas, o mercado de trabalho não vai olhar pra mim da melhor forma. Mas a sua história mesmo mostra que, putz, na faculdade, no começo, acho que você até foi com a cabeça de vou estudar muito, vou mandar muito bem nas provas. Você era muito bom no começo de nota. Eu lembro que suas notas eram muito boas. Mas eram mais baixas que as suas, isso que eu ficava com raiva. Eu sou safada. Não, sou complicada e perfeitinha. Mas é muito disso. Tipo, eu comecei a ver que não era o conhecimento que eu aprendia na faculdade que ia me ajudar. Tipo, porque eu já tava trabalhando, eu não colocava nada em prática, sabe? Eu tava trabalhando lá na corretora. Foi isso que fez você olhar e falar, meu... Tipo, eu comecei a ver que o mercado ia ser muito diferente do que eu ia aprender. Que o Mas trabalho como que eu fazia... você viu isso? Você tava lendo? E aí, Cara, eu não sei dizer exatamente qual foi a virada de chave, mas quando eu entrei na faculdade, eu comecei a curtir muito essa parada de empreendedorismo. Então, comecei a pesquisar bastante sobre isso, e aí eu comecei a trabalhar numa corretora de seguros. E lá, tipo, fazer um trabalho totalmente operacional, sabe? Mas eu via que o que eu fazia lá não era coisa que eu aprendia na faculdade, nem ia aprender. E aí eu comecei a estudar muito sobre empreendedorismo, comecei a ouvir podcast, ler livros de negócios. E aí eu fui vendo que, cara, isso daqui eu não aprendo na faculdade. Tipo, essas coisas que a galera tá falando não são coisas que
estão me ensinando, não sei se vão ensinar mais pra frente, mas ainda eu não tô aprendendo e não sei se eu vou aprender tão cedo, sabe? Então foi aí que eu fui começando a estudar outras coisas que a faculdade não ensinava. E aí qual que foi o ponto? Como eu sempre fui uma pessoa que cagou pra nota, tipo, eu nunca liguei de ser o aluno que tirava a maior nota. Eu queria ser a pessoa que mais prestava atenção na aula, assim. Caramba. Mas eu não ligava, pra mim a nota não era uma coisa que me movia, entendeu? Antes eu pensava que era isso. Não, é tipo, verdade, eu nunca agora liguei pra pensando, nota. tinha gente que era muito melhor, que tirava muito mais notas que a gente na faculdade. Desde a escola eu nunca liguei pra nota. Então, por exemplo, eu nunca entreguei um trabalho na faculdade só por causa de nota. Óbvio que se eu precisasse. Mas, tipo, eu nunca fiz bem um trabalho por causa da nota. Pode ver, na faculdade, quando a gente apresentava trabalho, eu tinha trabalho que eu cagava pra fazer e tinha trabalho que, mano, eu me dedicava 110%. Porque era um trabalho que eu achava legal de fazer, entendeu? Então ali eu gastava muita energia. E porque foi isso, a nota nunca foi uma coisa que me moveu, assim. O que me movia era sentir que eu tava aprendendo e gostando do que eu tava aprendendo, sabe? E aí você já tava trabalhando, estudando sobre empreendedorismo, e aí não dava aquela brochada de porra, tudo que eu leio aqui não faço merda nenhuma no meu dia a dia? Total, tava num puta cornojob, Como você caiu de lá? Como caiu de paraquedas? Como Não, foi? o meu pai, ele tinha algumas empresas. Meu pai, quando eu falo meu pai, é meu padrasto. Ele tinha algumas empresas e ele tava montando uma corretora de seguros com um sócio. E aí ele, tipo, lá era o sócio, a esposa do sócio, e o meu pai era, tipo, o investidor. E aí, ele conseguiu um emprego lá pra mim, então eu virei, tipo, auxiliar do sócio. Então eu fazia todo o operacional do negócio, sabe? Tipo, eu era abaixo do estagiário, assim. Então, puta... Porque nem tinha estagiário. nem tinha estagiário. Eu era o estagiário do estagiário, se existisse estagiário lá. Mas, tipo, eu fazia tudo de operacional. E meu pai tinha essa cabeça que eu achava muito legal, porque ele tinha outras empresas bem maiores, mas ele tinha muita cabeça de assim, ó, se você vai trabalhar comigo, você vai começar do cargo mais baixo e você vai crescendo por conta própria. Então ele não me traria e me colocaria como gerente, como diretor, sem eu ter experiência nenhuma. Então ele me colocava como auxiliar administrativo pra eu aprender e aí crescer lá dentro, sabe? Então eu comecei nisso e, cara, eu arquivava, cotava a proposta de seguro. Você queria um seguro pro seu carro. Eu tinha que entrar em 5 seguradoras, uma a uma, preencher todas as informações. A placa Você era o do veículo. busca-pé humano. Eu era o busca-pé humano. Preencher a placa do veículo, idade da Camila, documento da Camila na Porto Seguro, na Liberty, na Surrai, em todas. Aí eu ia colocando no Excel todos os valores, imprimia e mandava pra você. Aí eu tinha que guardar tudo os papéis impressos no arquivo. Delícia. Era isso que eu fazia o dia inteiro. Que bom, aprendeu muito. Meu primeiro trabalho lá foi procurar 4.000 telefones na internet, nos sites das empresas, pra ver se tava certo. Trabalho de busca-pé Trabalho concluído. de corna. E aí, você ficou lá por quanto tempo? Fiquei lá por 9 meses. Porque... Nossa, mas ficou bastante, quase um ano? Fiquei quase um ano, porque eu comecei... Quando eu cheguei lá, eu falei, mano, que da hora eu consegui um emprego. Porque demorou pra eu conseguir entrar lá, que meu pai não tava conseguindo me colocar, que ele tava começando a empresa. Aí quando deu certo, tipo, deu uma estruturada, eu fui começar a trabalhar lá. Então eu fui começar no segundo semestre da faculdade. E aí, cara, eu falei, nossa, agora eu tô no mercado de trabalho. E, mano, eu dava 110% de mim lá. Então eu fazia questão de chegar mais cedo, sair mais tarde, sabe? Eu tava muito feliz. Tipo, apesar de eu fazer o puta cornojob, eu fazia com gosto, assim. Então... Ia todo de camisa, ia de arrumadinho. camisa. Meu chefe, ele ia de moletom. No começo eu ia de camisa. Mas assim, eu tava fazendo aquele cornojob, mas eu queria dar tudo de mim. Então eu ia aprender, eu pesquisava sobre o mercado de seguro, eu pedia pro meu chefe me ensinar e tal. Só que deram uns 3 meses assim, eu comecei a me frustrar, porque tipo, eu tive a curva de aprendizado, sabe? Tipo, eu lembro que até ele me elogiou, meu pai, fiquei mó feliz. Desse trabalho, desse cornojob aí, que tinha que pegar os 4.000 telefones. Quem foi fazer esse trabalho fui eu e 2 secretárias que tinham lá. Então nós 3 dividiram a quantidade dos telefones entre nós 3 e, mano, vai lá buscar. E aí, eles ensinaram, olha, você vai entrar aqui, aí você vai lá no site da Receita, vai digitar o CNPJ pra buscar. E aí todo mundo começou a fazer isso. Só que eu falei, puta, mano, tem que ter um jeito mais rápido. Aí eu comecei a pegar o CNPJ, jogar na internet, ele já levava direto, não precisava ficar logando. Então eu fiz muito rápido a minha lista. E aí, tipo, eu fui começando a pegar os números que elas tinham que pegar e eu fui fazendo. Então eu sozinho fiz um pouquinho mais da metade e elas 2 fizeram o restante. Então eu sempre tentava me dedicar ao máximo pra mandar bem, sabe?
Só que aí eu senti que no começo eu fui aprendendo muito, porque eu não tinha nada de experiência, só fazia uns freelas de fotografia. E aí eu fui aprendendo muito, depois estagnou. E aí era sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Lá eu não tinha como crescer, não tinha pra onde crescer, porque só tinham 2 pessoas na empresa. E aí eu tava nessa época de pesquisar sobre empresas, empreendedorismo, mercado, tipo, no geral. E eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Isso era no primeiro ano da faculdade? No primeiro ano da faculdade. E aí quando eu falei, eu preciso sair daqui, eu comecei a procurar estágio. Só que eu fiquei uns meses sem conseguir nada. Então fui lá, montei meu currículo, mandava um monte de currículo e nada. Não conseguia nem ser chamado pra entrevista nenhuma, assim. Eu fui começando a ficar muito decepcionado. Falei, caralho, que merda, meu. E eu tinha muito essa sede, essa vontade de aprender. Eu tava muito inteirado nos assuntos que eu via que a galera da faculdade não tava, mas eu não conseguia. Não conseguia de jeito nenhum. Então isso foi me frustrando muito. Você sentia que era mais desenvolto do que as pessoas com relação ao mercado de trabalho, só que seu currículo talvez não refletia isso. Não, nada. Nada. E aí eu achava que era porque eu não tinha Excel, eu achava que era porque eu não sabia inglês, era por uma série de coisas, por não ter experiência que até então, apesar de eu estar trabalhando lá na corretora, eu achava que isso não era uma experiência válida, porque eu só fazia coisa operacional. Então pra mim eu não tinha experiência. Que você literalmente, sei lá, só sobreviveu durante um ano e isso daqui eu não vou colocar. Tipo, pra mim aquilo não era uma experiência, pra mim era tipo um bico, sabe? Entendeu? Então eu nem considerava que aquilo era uma experiência. Óbvio que tava no meu currículo, mas eu achava que eu não conseguia estágio porque eu não tinha experiência, porque eu não tinha Excel, eu não tinha inglês. E aí que eu fui começando a pesquisar sobre... Eu tava vendo, cara, o mercado de trabalho tá indo muito numa pegada de inovação, criação de novos produtos, visão no cliente, criatividade e tal. E isso eu não tô conseguindo refletir no meu currículo, mas eu era uma pessoa extremamente criativa, dado todo o contexto, né, de eu estudar teatro, cinema e tal. Eu era muito criativo, assim. E também você já nasce com um pouco disso. Já tinha muito disso, então... Uma predisposição. Desde pequeno, tipo, sei lá, eu brincava de bonequinho, eu criava a casa dos bonequinhos, eu montava a cidade dos bonequinhos, tipo, com cartolina, eu fazia maquete pra eu brincar, sabe? Então eu era muito criativo, assim. E aí eu falava, porra, eu tenho certeza que eu ia mandar muito bem se eu tivesse no estágio, só falta oportunidade. E aí eu fui começando a falar, beleza, se eu mandando esse currículo aqui, do jeito que eu pesquisei as dicas na internet, eu não tô conseguindo nada, eu vou fazer do jeito que eu acho que é, do jeito que eu gostaria mesmo de fazer, sabe? Porque ali eu tava me enquadrando no perfil de quem procura emprego. Eu falei, cara, beleza, vou ser eu mesmo, pra ver o que dá. E aí que eu montei o meu currículo com 5 páginas, e era lá, tipo, tinha um título, primeiro tinha uma capa, escrito atenção, com carimbo. Não abra, se você não quiser contratar um estagiário extremamente criativo, inovador e com muita vontade de entrar no time. Tinha uma capa. Aí vinha o currículo normal e depois tinha um negócio assim, era um título, aí falava a história do colaborador que não cabe em um currículo. E aí tinha toda a linha do tempo da minha vida, desde quando eu era criança, até estudar cinema, fazer o canal no YouTube, e aí eu fazer os freelas que eu fazia, eu entrar na corretora e tudo mais. Então eu ia contando toda essa história da linha do tempo e eu mandava pras empresas. E aí, cara, virou o jogo. Comecei a receber retorno, comecei a ser chamado pra entrevista, começaram a elogiar o meu currículo. E aí que eu fui começando a ver que o problema não era eu não ter aquelas coisas, não ter experiência, não ter inglês, não ter Excel. Era que eu não tava conseguindo mostrar o meu diferencial no currículo, sabe? E aí quando eu fiz isso, a chave virou e começou a me destacar, assim. E era muito foda. Eu lembro que o dia que você me mostrou o currículo... Eu lembro que... Acho que a gente não namorava na época. Eu lembro que eu fui pro meu pai e pra minha mãe e falei... Olha o currículo do Ricardo. Porque eu só falava de você, né? Que a gente andava muito junto. Não, a gente era muito amigo. Eu falo... Gente, olha o currículo do Ricardo. Olha que currículo foda. Sabe aquele que você mostra e ainda fica olhando pra ver a reação da pessoa? E aí eu mudava de página. Cara, mas ficou muito legal. Muito legal. Ficou da hora, né? Tanto que na época eu me inspirei a mudar o meu... os meus mais novos por conta do seu. Que eu falei, caraca, já preciso mudar o meu, já tá ficando ultrapassado. Mas foi muito da hora. E você teve, de fato, algum feedback? Não, porque você teve primeiro o feedback de ser começado a ser chamado para as entrevistas. Mas alguém te deu esse feedback? Algum gestor que falou, cara, que currículo é esse, moleque? Ou algum
feedback falou, meu, você tá louco? Tá doidão? O você tá louco eu não recebi. Talvez não me Ainda responderam. bem. Talvez só Ainda não me bem. responderam. Mas era engraçado, porque antes a empresa só não me respondia, ela falava, estamos sem vagas no momento, por exemplo. Vamos te deixar no banco de dados. Com isso, começaram a falar, caraca, que currículo legal, que não sei o que. Infelizmente a gente não tem vaga. Começaram a responder de fato. Respondiam de fato. Antes nem responder, respondiam, sabe? E nas entrevistas eu comecei a sentir diferença também. Então teve uma entrevista que eu fui, que foi, assim, acho que foi a melhor entrevista que eu fiz na vida. Que era uma empresa de tecnologia na Paulista. E aí, eu levei esse currículo e, cara, gostaram muito. A entrevista era pra durar 40 minutos, a gente ficou uma hora e pouco conversando. E era com base no meu currículo. Então eles mostravam, nossa, esse currículo é sensacional. E eu mostrando, o que aconteceu aqui? E, tipo, eles falaram, cara, eu tô sem palavras com esse currículo. E aí não deu certo a vaga. Porque era uma vaga extremamente analítica. Era pra eu mexer com Excel e planejamento. E não tinha Excel. E não tinha. Só que eles gostaram tanto de mim que eles falaram, olha, a gente gostou muito de você, mas acho que você não é o perfil da vaga, então a gente não vai conseguir te colocar aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, você tá com uma cópia aí do seu currículo? Feito, eu tinha uma colorida. Só, deixa comigo, eu vou mostrar pra galera aqui na empresa e a gente vê se consegue alguma outra vaga. Aí passou uma semana, o RH me ligou e falou, olha, Ricardo, infelizmente não rolou mesmo pra você naquela vaga, mas a gente criou uma vaga de produtos pra você, que a gente acha que vai ser o ideal. Essa vaga nem tava aberta, mas a gente decidiu criar uma na área porque a gente quer muito contratar você. Então ali que eu falei, caralho, tipo, foi o currículo que me ajudou a ter oportunidade de poder ir pra uma entrevista e tal. Isso me ajudou a me vender e criar uma vaga que nem existia, sabe? Então eu senti muito esse impacto, assim. Mas e aí, aceitou ou não aceitou a vaga? Não aceitei a vaga. Por quê? Porque eu passei no Itaú também. Essa empresa, assim, eu fiquei apaixonado por ela, porque eu achei Qual muito empresa? foda. Chama Neogrid. Eles são uma empresa de tecnologia pra empresas. Então eles cuidam de toda a parte de software pra cadeia de suprimentos. E eles atendem, tipo, nível Brasil e fora também. E é uma empresa brasileira. Então, mano, eu sou apaixonado por Brasil, assim, tipo, eu gosto muito de coisa nacional. E eu fiquei, caralho, que do caralho, era uma puta empresa. E eles Caralho, criaram que essa... do caralho. foi essa reação que eu tive. Que caralho, que do caralho. caralhudo. Eu tive essa reação. Só que aí... eu tinha me inscrito no processo do Itaú também. Fui chamado. Falei, mano... Nossa, a gente vê pelo tom da voz, né? não queria. Aquela merda. Você lembra que eu falei pra você que eu não queria ir? Lembro. A gente odiava banco. A gente é um preconceito do caramba Eu com odiava banco e eu achava que eu não ia passar no banco, porque era uma puta empresa. Eu Você falava, quase não fez a eu não fui entrevista. você que me incentivou a ir. Você falou, vai, pelo menos você aprende, pelo menos você besta. treina, para de ser trouxa. Aí eu fui na entrevista do banco, cheguei lá, galera num nível assim, surreal. Aí eu já tinha aquele negócio, puta, eu queria muito ter feito Mackenzie, que era meu sonho, o SPM, né? E a galera era tudo dessas faculdades. E tipo, a FEI, eu não sabia que ela tinha um nome tão grande, porque eu não conhecia a FEI, sabe? Mas tipo, depois que eu descobri que ela tinha um nome muito grande no mercado. Mas na época, pra mim, eu não fazia uma faculdade top. E aí eu vendo a galera lá, tipo, um era da USP, outro era do Mackenzie, o outro da SPM, outro da FAAP. Aí todo mundo com intercâmbio, todo mundo com experiência, todo mundo com inglês, com Excel. Aí fudeu, mano. Só tô aqui. Tem eu, pobre Tem coitado, com um topete na cabeça. Eu cuido bem de arquivos em papel. Eu sei Essa é a procurar minha lista habilidade de especial. número telefônica super rápido. Super rápido, é a melhor habilidade. Eu sou o busca-pé humana. E aí eu cheguei lá, tipo, mano, achando que de jeito nenhum eu ia passar no processo seletivo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por causa disso, porque você Por não causa tinha essas experiências que a galera tinha. E ali a comparação era instantânea, né? Porque o processo seletivo do Itaú era todo no mesmo dia. E é coletivo. É coletivo, então todo mundo se apresentava, já rolava a dinâmica, depois já faziam pergunta se saía de lá contratado ou não. Então, na outra empresa, eu só tinha me visto. Tipo assim, eu fiz a dinâmica com a galera, mas na entrevista era só eu. Então eu não sabia da história das outras pessoas. Quando eu cheguei na do Itaú, era o efeito comparação, sabe? E lá era um puta prédio gigante. Então você já chega, tipo... Intimidado. Onde eu trabalhava era uma casa alugada pequenininha, tipo, o quarto, a sala, sabe? Era uma casa, literalmente uma casa onde eu trabalhava. Eu cheguei numa empresa gigante no meio da Paulista, falei, caralho! Da tipo, Paulista não é pra não, mim. de Abaquara. Não, a entrevista era perto da Paulista, do Itaú. Tem Tem. um Itaú lá? Tem um Itaú lá. Caramba. Era perto da Paulista que eu fiz. Que é um puta prédião também. Nossa, a Paulista te persegue desde sempre, então. Não, e meu sonho sempre foi Neogrid, na Paulista. Itaú. Todo domingo ele me chama pra ir pra Paulista fazer absolutamente nada. Meu sonho era trabalhar na Paulista. E aí, tipo, eu fui e aí consegui me destacar no processo. Tipo, tava toda a galera só falando sobre os títulos, os certificados, os intercâmbios e tal. E eu não tinha nada disso. Mas eu consegui me vender. Aí voltou aquele negócio da criatividade, né?
Falei, puta, beleza, igual eu tava fazendo meu currículo. Eu fiz o padrão que todo mundo falava, não deu bom. Quando eu fiz o que eu achei o que eu realmente queria fazer, deu bom. Falei, todo mundo aqui seguiu na apresentação deles da mesma forma. Eu faço tal faculdade, eu fiz tal intercâmbio, falo não sei quantas línguas. Falei, mano, isso daqui não me representa. Então eu fui pra outra linha e aí eu consegui me vender, consegui gerar conexão com eles. E eu não fiquei falando sobre o que eu fazia de faculdade, sobre o que eu fazia de projeto, sobre não sei o que. Não, consegui me vender de fato, consegui gerar conexão. E aí tinha a pergunta lá, né, por que a gente deveria te contratar? E aí todo mundo respondia, porque era muito bom, porque fazia intercâmbio. Porque eu sou caralhudo. Porque eu sou presidente da empresa júnior e me desenvolvi. Muito bom. A resposta de todo mundo era assim. Eu falei, mano, o que eu respondo essa porra? Tá aqui o pé rapado. Eu sou busca-pé, mano. Não, aí, tipo, a minha resposta foi, cara, olha, eu acho que vocês estão numa decisão muito difícil. Acho que qualquer pessoa que vocês escolherem aqui pra vocês contratarem vai ser muito boa, porque o nível da galera é muito bom e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender da escolha. Mas acho que vocês deveriam me contratar porque eu tô com muita vontade de aprender e tal. Tipo, eu fui muito pra essa linha, que foi totalmente oposto do que a galera falou. Todo mundo só tava acariciando o próprio ego, chupando a própria bola, sabe? E eu consegui, tipo, mostrar a autenticidade naquilo, entendeu? Então essas coisas que foram me destacando. Aí eu passei no Itaú, fui pra área comercial e não gostei nada. Nada. Porque era banco? Cara, primeiro que eu não queria trabalhar em banco, mas lá pagava o dobro da outra empresa e aí eu fui. E segundo que eu não gostava de área comercial. Ah, você recusou lá, eu né? Eu recusei a Neogrid. Eu recusei, eu tive que escolher entre as duas. Nossa, eles devem ter te xingado num nível, porque eles criaram uma vaga. Literalmente criaram. O seu currículo tá grudado até agora na parede do banheiro, que eles colocaram lá pra todo mundo ver. Falei, esse agora é o corno que recusou a vaga, que deu um maior trabalho criar. Pior que deve ter sido. Eu tive que recusar. Até mantive contato com a recrutadora depois de um tempo. E aí eu fui pro Itaú, só que na Neogrid era na área de produtos, que era muito criativa, criar novos negócios e tal. E o legal é que eu lembro na época a gente não tinha muita noção de área. Não. E de produtos, eu lembro quando você falou área de produtos, nem eu nem você, a gente tinha muita noção do que era. Que eles explicaram, né, pra você. E você, não, porque área de produtos, eu vou criar isso, eu vou criar aquilo, eu vou... Falei, cara, isso daí é o emprego dos sonhos. Só vai, moleque. É que eu falava, meu, pra mim, paulista... Nossa, é o inferno durante o pico aí, o pico comercial. É absurdo de trânsito. Imagina sair aqui do ABC pra ir pra Paulista. Eu falei, cara, cuidado, você vai perder uma parte da sua vida. Ia ser tempo, trânsito. Ia ser muito estressante. E o Itaú era bem mais perto, né? O Itaú dava 40 minutos. E você se estressa até em trânsito? Nossa, não me estressa, não. Ricardo, para de falar mentira, que garoto. Nossa, mentindo no podcast. Se você é motoqueiro e tá ouvindo isso aqui... Ah, não, motoqueiro... Não, o Ricardo é a pessoa mais empática do mundo, menos com motoqueiro. Não, motoqueiro eu não gosto mesmo. Nossa, ele xinga tanto palavrão que eu nunca ouvi metade. Enfim, aí eu passei na área comercial do Itaú, só que eu não queria área comercial, porque eu era muito tímido ainda, sabe? Tipo, apesar de eu ter desenvolvido minha timidez, não era meu ponto forte. Se não era pra pegar meninas, era tímido pro resto. Então assim, não era o meu ponto forte, sabe? Mas eu fui porque é onde me contrataram e falei, beleza, vamos lá. Tamo aqui, Mano, eu mandei tão mal no meu estágio. Nossa, eu não conseguia me organizar e eu tinha vergonha de falar com o cliente. Eu falava muito no telefone com o cliente, que eu fui pra área de cartões de crédito pra empresas. Só que não era empresa, tipo a padaria da esquina, eram pra multinacionais, pras maiores empresas, que era o segmento de grandes empresas do banco. Então eu tinha que ligar, falar com tipo gerente financeiro, com CFO, às vezes com sócios da empresa. E esse era meu trampo. Então eu ligava pra galera e eu ficava, mano, muito nervoso, porque eu tinha que negociar na ligação. E eu não sabia o que falar. Então, eu ensaiava o meu oi, ensaiava o que eu ia falar depois, sabe? Eu era muito travado, então não rolava muito. Com o tempo eu fui me desenvolvendo. Mas eu tinha muito esse problema e também muita parte de organização, que tinha que ser extremamente organizado, com os contatos, com fazer follow-up, com qual que foi o retorno de cada uma, sabe? Eu tinha que ter tudo isso na cabeça. E eu não tinha habilidade pra isso, eu não era bom nisso. E aí passou um tempo, eu vi que tinha um puta gap lá no processo de contratação, onde o cliente preenchia as propostas, e era isso que eu tinha que ficar ligando pro cliente pra fazer ele preencher. E aí eu falei, mano, vou resolver essa parada aqui. Aí eu fui fazer uma pesquisa pra entender, tipo, peguei todos os analistas, vi quanto tempo cada um gastava do dia. Falava, do seu dia, quantas horas você passa ajudando o cliente nessa ferramenta? É tanto. Aí eu fiz uma pesquisa de satisfação do cliente, e eu vi que ali era a parte da jornada que o cliente mais sofria e tal. E aí eu propus uma solução que era reestruturar toda a plataforma, tirando os gaps pra melhorar a experiência e acelerar.
Só que isso não era do escopo comercial. Isso era do escopo da área de produtos. Que era a mesma área da Neogrid que eu não entrei. A área de produtos aí te atraindo me atraindo. E aí eu fiz esse negócio, apresentei pra minha coordenadora. Minha coordenadora chamou o meu gerente, os outros coordenadores, que chamou o gerente do comercial, os coordenadores do comercial, de produtos, quer dizer. E aí eu apresentei pra todos os gerentes e todos os coordenadores da área o projeto. E aí foi nesse dia que o Ricardo foi demitido, porque não era do escopo dele. Ele falou, meu, que é isso? Você não tá trabalhando, tá fazendo o meu moleque? trabalho? Você é louco? Ou buscar pé? Buscar pé. E aí, tipo, isso chamou muita atenção deles. Porque, cara, o time de produtos deveria ter feito isso, sabe? E pensa, um estagiário do comercial indo apresentar um negócio pro gerente de produtos que uma pessoa do time dele deveria ter feito, por exemplo. Um estagiário que fazia mal o trabalho no comercial. Que fazia mal, isso aí. Pô, gente, aí tinha vários estagiários ruins. Aí todos os analistas foram demitidos. Mas, e aí eu vi que, tipo, e na época eu tava me sentindo mal pra caramba, né? Porque eu dava o meu sangue ali. Só que eu não conseguia ir bem. E aí eu vi que não era que eu era ruim, eu achava que eu era ruim. Mas é que eu tava no lugar errado, entendeu? Eu lembro que teve o antes e o depois de você ter feito esse projeto. Eu lembro o dia que você fez esse projeto, porque assim, você contou aí de forma super resumida de como foi a criação desse projeto. Foi uns meses, hein? Porque você foi atrás de fazer curso, você tava lendo pra caralho, você tava pesquisando muitas coisas novas, de termos novos que estavam vindo aqui pro Brasil, estavam no Brasil há pouquíssimo tempo, e era muito legal isso, que você ia lá. Você falou, beleza, eu tô odiando o meu trabalho, mas eu achei um negócio ali que me interessou. E eu vou fazer meu trabalho em paralelo a fazer aquilo. E aí você montou uma coisa que era muito incrível, assim, um negócio muito da hora. E eu lembro que foi esse o primeiro momento que brilhou o seu olho no estágio. Eu lembro que você falava assim com um tesão do negócio. Eu montei agora, e pra apresentar, essa apresentação aí foi o que mais deu dor de cabeça. Porque foi quase 6 meses até você apresentar, lembra? Não, foi 1 mês mais ou menos. Mas lembra que... Não, não foi 1 mês. É que eu fiquei 6 meses no comercial, mas do momento que o projeto ficou pronto até eu conseguir apresentar, juntar todo mundo, foi mais ou menos 1 mês. É que a gente olhando... Passava muito devagar, né? Você fala, nossa, não é hoje, jogaram pra semana que vem, não é semana que vem, jogaram pra amanhã, não é amanhã. Lembro que foi um ping-pong do caramba. Mas graças a isso, graças a essa exposição a outra área, e não é que você, sei lá, você foi atrás da área de produtos, implorando pra estagiar, não, você agregou valor. E aí quiseram dar algo em troca de, pô, esse moleque tá no lugar errado. Eu fiquei... Esse projeto eu criei depois do meu primeiro mês de estágio. Primeiro, 1 mês e meio de estágio. Aí até apresentar tudo, deram 3 meses. Foi isso que eu falei. Você falou que foi 1 mês? É que eu vou contar outra coisa. Deram 3 meses mais ou menos. Aí eu apresentei. Passaram 3 meses, tipo, falaram, beleza, guardei o projeto na gaveta. E eu continuei fazendo o trabalho merda que eu não gostava, que eu não mandava bem. E eu, beleza, continuei tentando me dedicar, fui pedindo feedback pra minha coordenadora. E eu fui melhorando, eu fui começando a ficar bom, fui começando a mandar bem. E aí veio o convite pra ir pra produtos. Então um dia o Gui, que veio aqui já no podcast. Podcast número 38. E o coordenador de produtos me chamaram e fizeram um convite pra eu estagiar lá e tocar aquele projeto, tirar aquele projeto do papel. E ali, pra mim, o jogo virou, tipo, caralho, que da hora, eu vou fazer isso. Mas e aí, como que é? Isso tava no 2º ano da faculdade? Tava. Você estava no 2º quando você estava indo pra produtos também. Eu entrei no Itaú no 3º semestre, então no comecinho do 2º. Aí na metade do ano eu fui convidado pra ir pra produtos. Então no 2º ano... E o legal foi, quando você entrou na área de produtos, 6 meses depois, você virou analista. Eu fui efetivado. Que foi muito foda, porque foi muito rápido. Se você pega, você só ficou 6 meses naquela área. 1 ano no total, mas 6 meses naquela área. Foi extremamente rápido. Foi um negócio, assim, muito louco. Qual que foi a sensação de receber uma proposta de virar analista, ainda estando na faculdade, que eram longe, querendo ou não, era longe um do outro, deu pra conciliar, a vida ficou louca, ficou de boa? Acho que o primeiro ponto é que eu não recebi a proposta, não me convidaram pra virar analista, eu pressionei pra virar analista. Então, tipo, eu queria muito crescer muito rápido na carreira, e aí eu pressionava os meus gestores falando, gente, eu quero ser efetivado, eu quero ser efetivado, eu quero ser efetivado. Então eu fui fazer entrevista fora, tipo, o meu gerente do comercial, o meu gerente antes de eu ir pra produtos, ele me indicou, logo quando eu saí, ele me indicou pra fazer
fazer uma entrevista com um amigo dele que tinha fundado uma startup que tinha recebido, tipo, milhões de investimento e tava precisando de uma pessoa de produtos. Então ele me indicou, fui lá fazer entrevista. Só que eu não ia fazer entrevista na miúda. Eu comunicava a minha coordenadora, eu comunicava ao meu gerente. Falei, olha, eu tô indo fazer uma entrevista, preciso sair mais cedo. Porque eu sempre gostei muito dessa transparência, sabe? E aí eu fui, ele me fez a proposta, tipo, negociei salário ali que ele queria que eu começasse 6 meses como estagiário, pra, tipo, uma experiência, e aí eu ia trabalhar como efetivo pra tocar todo o processo, estruturar todo o processo de abertura de conta lá, que foi o meu projeto que eu tinha apresentado no Itaú. Então ele me chamou pra isso, e eu negociei salário. Falei, olha, aqui no Itaú eu recebo 2.500 mais ou menos de salário de estágio. Não aceito menos que 20. Não, com mais Jogou na mesa. Com mais o ticket dá 3.000. Falei, ó, no total aqui eu ganho 3.000 e pouco. Você consegue pagar esse de estágio? O cara, veja bem, vamos negociar. E aí ele bateu, passava, tipo assim, R$200 do salário do Itaú. E aí eu não tomei a decisão pra mim. Eu chamei o meu gerente do Itaú e minha coordenadora pra conversar. Falei da proposta, falei que eu tava pensando, que achava que ia ser bom pra minha carreira. Eu dividi com eles, pedi a opinião deles. Aí passou um tempo eu decidi não ir. Eu decidi continuar no Itaú, que falei, olha, acho que aqui eu tenho mais potencial de crescimento, tenho mais coisa pra aprender, então não é o momento de sair. Então isso eles gostaram, porque eu fui extremamente transparente e eles viram que eu escolhi ficar lá. Esse foi o primeiro momento. Depois teve o segundo, que passaram mais uns meses, e aí eu fiquei de novo com a pulga no cu, né, mano? Falei, porra, preciso ser efetivado, Não é nem atrás da orelha. Não, é no cu. Aí eu consegui uma entrevista pra analista júnior dentro do Itaú numa outra área, e aí de novo, eu chamei minha coordenadora, falei, ó, Mari, vou ter uma entrevista, me ajuda a treinar aí. Ela simulou a entrevista comigo. Nossa, você é muito folgado. Não, eu prezava muito pela transparência, sabe? Alguns chamam de transparência, outros de folga. Folgado. Mas tipo, eu falei pra ela que ia fazer uma entrevista, pedi pra ela treinar comigo. E aí eu fui e fiz essa entrevista, então eles foram vendo que eu queria muito ser efetivado. E eles falaram, olha, o Ricardo quer muito ser efetivado, ele quer muito ser efetivado aqui. E tá com pulga no cu. Se ele não for efetivado aqui, ele vai pra outro lugar. E aí acho que isso pressionou eles a me efetivarem, entendeu? Acho que se eu não tivesse falado nada, a efetivação não teria vindo. Ah, óbvio. Gente, pra empresa é muito melhor muito mais manter cômodo, como né? estagiário, porque paga menos, dá menos trabalho, porque vai fazer o que um analista faz, isso aqui é estagiário, deixa o menino ali, lá. deixa eu brincar. Mas e aí, como que foi virar analista no quarto ano da faculdade? Não, tava no... Terceiro. Terceiro ano. Como que foi? O meu gerente, ele me chamou pra conversar. Tipo, primeiro, minha coordenadora deu a notícia, né? Ela falou, Rick, tem uma coisa pra te falar. Não foi surpresa, sei lá... Eu sonhava, né? Eu não fui efetivada, galera. Eu nunca fui CLT na minha vida. Eu lembro o meu sonho, né? Que eu gostaria. Baixo no microfone. O meu sonho que eu gostaria, assim, quando eu fosse efetivada, era, sei lá, cheguei no escritório. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bom? E aí meu computador tá assim com a tela baixada. Aí eu levanto. Tá na lista no sistema. Tem um slide, assim, um PowerPoint. Parabéns! Com um monte de fogos de artifício. Aí a galera trazendo brigadeiro, assim. Parabéns! Aí levantar um cartaz. Efetivada! Efetivada! Nossa, isso nunca aconteceu. E eu vejo que a maioria das notícias sobre efetivação é... Ai, parabéns, queria te fazer um convite. Você aceita ser efetivado, virar analista? Então, eu achava que era assim. Porque na minha área... Assim, qual dos dois? A segunda. Na minha área, direto, chamavam todo mundo. Falavam, ó, galera, vamos todo mundo lá pra arquibancada que tem um comunicado. Aí ia todo mundo pra arquibancada. Olha, fulano foi efetivado. Fulano vai ganhar 50 mil a mais. Fulano foi promovido. Aí todo mundo, caralho. E mano, eu queria tanto ser efetivado que toda vez que chamava alguém pra arquibancada, eu falava, nossa, é agora. É agora. Eu já ia arrumando o cabelo e tal. Passava um perfume, foi agora. E nunca era eu. Ficava decepcionado, juro. Tipo, acontecia assim umas 3, 4 vezes de todo mundo ir pra arquibancada. Eu jurava que eu ia me efetivar e não era. Eu achava que era assim. Aí ela me chamou pra conversar. Ela falou, Ri, vamos conversar. Ela, então, tem uma coisa pra te falar. A gente decidiu te efetivar. Mas eu queria fazer surpresa e tal. Mas eu sou obrigada a perguntar... pelo RH e tal, eu sou obrigada a perguntar se você quer primeiro. Ela falou, então você aceita? Eu falei, aceita. Aí estragou toda a surpresa. Merda. Aí que eu descobri que eu fui efetivado, mas só foi fazer o anúncio. Que broxa... Não, eu ia falar, não aceito. Só foi rolar arquibancada 1 mês depois. Então eu já sabia que eu tinha sido efetivado, entendeu? Que chato. Aí que rolou a surpresa, que eu achava que era surpresa, não era. Foi assim. Não, por isso que eu não fui efetivada. Eu nunca aceitei. Sempre falava, você quer dizer... Não, só que convite surpresa. merda. Você tá louca? Cadê os fogos? Você acha que eu mereço isso? Só... Mas aí eu chamei o meu gerente pra conversar, tipo, pra agradecer a efetivação. E ele falou, olha, eu
tenho como... sei lá, eu tenho um direcionador aqui que durante toda a minha carreira eu nunca efetivei estagiário que ainda tava na faculdade ou que não tivesse no final da faculdade. Você vai ser a exceção, que eu tinha 1 ano e meio pra me formar ainda. Ele falou, você vai ser a exceção, nunca efetivei ninguém tão cedo, mas você tem que me prometer uma coisa. Você não vai deixar a faculdade de lado. Você não vai bombar na faculdade, você não vai deixar as coisas caírem lá. Aí você vai pro seu gerente, tá louco? Eu pago todo mês. Você acha que eu vou pagar, mas eu sou idiota? Não, ele falou, você me promete que você não vai deixar isso acontecer? Eu falei, prometo. Com o cu na mão, né? Porque, mano, é tipo... Trabalhar mais 2 horas por dia, deslocamento, pressão, meta. Na vida de faculdade e carreira, a gente tem alguns momentos. Tem o primeiro momento que é... Sou desempregado, acabei de sair da escola, entrei na faculdade. Você tem, assim, o tempo inteiro, seu dia inteiro disponível. Aí, se você estuda à noite, são 3 horinhas à noite. Se é de manhã, 3 horinhas de manhã. Mas tem o dia inteiro. Aí, você começa a estagiar. Do nada, são 6 horas a menos, mais 3 horas de faculdade. Menos 9 horas no seu dia. Aí você fala, mas como que eu vou ver série? Como que eu vou na academia? Como que eu vou ler livro? E aí, quando você é efetivado, são 8 horas, mais 3 de faculdade, mais alocamento, mais tudo. A vida vira um caos. Vira um caos. Nessa época eu acordava 6 e pouco da manhã pra, tipo, me arrumar e tal, ir pro trabalho. Aí eu entrava 9 da manhã, saía, tipo, 6 e meia da noite. A aula começava às 7h10. Aí era o tempo de chegar na aula já enquanto tava rolando. Acabava a aula, tipo, 11h30, meia-noite quase. Que meia-noite? Não, era 11h30. Não. Acabava 10h30 a aula. 10h30. Gente, por isso que não ia bem, né? Na faculdade. Não sabia nem que tinha o horário de acabar a faculdade, pro bar e tal. Chegava meia-noite. Pro bar, cara. Gente, a coisa que a gente menos fez nessa faculdade foi ir pro bar. A galera não bebia. Mas aí, tipo, enfim. Eu chegava em casa, tipo, umas 11 e pouco, 11h30. Então, tipo, era muita coisa, sabe? Aí depois veio estagiário sênior junto, TCC e tal. Mas deu pra levar bem, assim. Mas era aquele segredo, né? Tipo... Eu vi um meme disso. Nossa, mas como você consegue trabalhar, estudar, ir na academia, treinar e ainda ter tempo pro seu lazer durante o dia? Esse é o meu segredo. Eu não faço nada bem. Era tipo isso, sabe? Então, assim, eu me dedicava total pro trabalho e aí eu acabava deixando a faculdade de lado um pouco, assim. Eu estudava o mínimo possível pra tirar nota, colava. Esse é o segredo, se você virar analista, ou até estágio. Pô, meu estágio era praticamente horário de analista. Segundo plano. Não. Não, a faculdade virava segundo plano. Não, eu digo, porque algumas empresas não era 6 horas, eu estagiava 8 em algumas. Então é aquilo, pô, se você for focar na faculdade, prioridades, essa palavra existe o plural, prioridades, mas você tem muitas prioridades, você não tá focando em nada. Então nada vai ser uma prioridade. Então eu falei, ou é faculdade é minha prioridade, ou é minha carreira, ou é meu namoro. Foquei na carreira. Eu me fudi aqui. Não, mas é isso, né? Você precisa focar. E no seu caso, como analista, falou, pô, vou tirar ali a nota básica, porque você realmente tinha feito uma promessa pro seu gerente. Você falou, não vou bombar, não vou fazer isso. E você tem que cumprir com essa promessa. Não que ele ia ficar olhando nem nada. E era a promessa que eu tava com medo de prometer, né? Porque eu não sabia se ia rolar mesmo. Na hora, eu fiquei com muito medo de como ia ser. Porque, por exemplo, antes eu trabalhava só 6 horas e, ia ter prova, eu saía na metade do dia pra poder estudar. Cara, como analista, eu não ia poder fazer isso. Eu ia ainda ter que trabalhar 8 horas e ir direto pro horário da prova, correndo o risco de me atrasar pra prova, sabe? Não, mas assim, eu entendo a promessa que ele fez você fazer, porque assim... Pô, imagina, a pessoa bomba, a pessoa vai mal pra caramba, só tá atrapalhando o dia a dia do trabalho, da carreira. Se você se livra logo disso, pô, seu tempo é total focado ali. Sim. E essa é a grande, né? Acho que a grande dúvida é, e trabalho? E prova? Cara, não estuda, não faz. Tipo... Que é óbvio que tem que fazer, né? O que me ajudou muito foi, na hora da aula, eu prestava muita atenção na aula. Tipo, o máximo que eu podia, eu prestava atenção. Porque depois eu não ia ter tempo pra estudar tanto. E aí chegava, tipo, no dia da prova, na hora do almoço, sei lá, eu ia lendo o conteúdo da matéria. Tipo, o slide das aulas, não dava nem pra estudar nada mesmo, assim. Eu ia lendo e, sei lá, tipo, indo pra faculdade no carro, pedia pra você dirigir que eu ia lendo o resumo. Ou pedia
pedia pra você me falar o resumo do que caía, sabe? E, tipo, ia indo meio assim, não tinha muito o que fazer. Pra mim, o que deu certo pra mim, eu dormia na aula, nossa, tinha muito sono. Gravava a aula. Dormia, gravava, e aí no transporte colocava o áudio em velocidade. Tem que baixar aplicativo bom, né? Aplicativo que dá pra acelerar a velocidade. E aí você ouve tudo que o professor falou em vezes 2. Melhor forma de estudar. Porque ele só vai cobrar o que ele falou. O que ele falou. Ninguém cobra o que tá no livro e não fala. Exato. Eu fazia isso desde a escola. Aprendi Ligeira. isso no ensino médio. Eu gravava todas as aulas, mas eu nunca ouvia. Não, eu sempre ouvia. É costume, né? É que eu prefiro dormir entre... Sim. Você preferia... Eu sempre quis prestar atenção a ponto de não precisar estudar depois. Mas minha memória é ruim. Ah, tá. E eu tenho sono. Isso me ajudava, assim. Eu lia, eu lembrava. Isso é legal. Então Você tem essa habilidade, eu acho mó da hora. Me ajudava bastante. E aí fazer trabalho, puta, era naquelas, né? Se você tiver dinheiro, pega seu salário e investe em alguém que faça pra você. Eu nunca paguei um trabalho. A gente fazia acordos. Então, por exemplo, a gente tinha um grupo lá com o Thalisson e a Amanda. Eles eram mega estudiosos. Cara, era tipo assim, ó, você monta o trabalho, eu apresento. Você monta o trabalho, eu faço tal parte. Então ia negociando. Ou tipo, ó, eu faço um trabalho que eu tenho mais facilidade, você faz o outro. E aí é nessa. Então, tipo, vários trabalhos eu não fiz, mas era em grupo, o grupo fez, mas eu fiz outros. Ou vários a gente entrava com a parte criativa e a galera fazia o trabalho em si. Então isso foi ajudando muito também. Cabeça de investidor. Cada um entra com uma habilidade, faz o negócio... virar IPO. É isso. E aí eu fiquei na área de produtos, comecei a curtir pra caramba. Depois teve uma estruturação que eu fui pra área de cartões de crédito, né? Aí teve uma estruturação que eu fui pra cartões pré-pagos, que é outro tipo de cartão. E curti pra caramba, só que com o tempo falei, puta, acho que eu não tô no lugar certo. Alguma coisa, aquela pulguinha no meu cu voltou a me morder. Que o meu desafio... Ai, que errada essa frase. Que o meu desafio até então era ser efetivado. Mas quando eu cheguei... E era isso que me movia, assim, era esse desafio. Quando eu fui efetivado, eu não me senti mais desafiado. Que eu olhei e falei, puta, tá, era aqui que eu queria chegar. Agora que eu cheguei... E agora? Eu não sentia mais motivação. E aí voltou aquela pulguinha do, cara, um dia você vai abrir o seu negócio, um dia você vai abrir o seu negócio. E aí veio o estagiário sênior e cá estamos. Mas e aí, falando mais de Ricardo, né? Qual foi a maior conquista que você teve na sua vida? Nossa. Cara, isso é muito foda. Ou que você quer ter, porque nem... Você tem 23 anos, não necessariamente você já fez algo estrondoso. Estrondoso. Cara, eu acho que assim, de verdade... A minha maior conquista foi o nosso relacionamento. Tipo, acho que... Eu pensei que você falou estagiário sênior. Não, tipo, desde sempre foi o nosso relacionamento, sabe? Tipo, a gente até chegou um momento de, cara, ou a gente abre mão do estagiário sênior ou do nosso relacionamento. E, sabe, então, eu sinto que de vida mesmo, essa foi minha maior conquista. Tipo, eu acho que isso é o que mais vai levar pro longo prazo e é o que mais me ajudou em todas as outras, sabe? Então, por exemplo, acho que ter conhecido você desde sempre ajudou muito em tudo isso. Tipo, cara, eu sinto que eu só passei nos estágios porque a gente tava trocando muito junto. Eu sinto que eu só fui efetivado porque eu pegava muito o que eu aprendia com você como referência, tipo, a forma como você se comportava. Porque é aquilo que eu te falei, eu sempre te achei muito melhor que eu, assim, nos estágios, em tudo, sabe? Então, tipo, muita coisa que você ia me contando que você fazia na sua empresa, no seu estágio, eu ia trazendo pro meu. E aí a diferença é que no meu estágio tinha mais potencial de efetivação do que no seu, sabe? Mas eu senti que, tipo, essa parceria foi o que mais me ajudou. Tanto no pessoal, mas assim, profissionalmente, tipo, ter alguém ali pra trocar e dividir a... Aí chega, tô vendo que eu vergonha. Ter alguém ali pra trocar comigo e tal, me ajudou pra caramba. Então, isso foi definitivo, sabe? Pro estagiário sênior também nem se fala. É que são as pessoas, né, no fim do dia que te ajudam. Pessoas, referências. Você também. Graças a você que, ó, eu aprendi esse mundo de empreender. O mundo do empreendedorismo. Eu não conhecia essa palavra. Startup. Sempre falava de startup e falava... Como? Star, como? Mas é isso, a gente criou as coisas juntos, né? A gente cresceu, a gente evoluiu nisso juntos. Isso é muito legal, né? Algum sonho que você quer ter profissional? Profissional? Cara, eu quero ficar rico pra caralho. Eu quero, tipo... Mas o que é ficar rico, né? Quero ter números. Uma Porsche. Não, puta, nunca parei muito pra pensar em números, assim, mas profissionalmente falando, eu quero construir um negócio que, tipo, ele cresça muito. Isso
gere muita riqueza, mas, tipo, ele gere riqueza causando impacto, sabe? Então, por exemplo, no estagiário sênior. Cara, tipo, hoje é a nossa fonte de renda e o mais da hora é que a gente tá ganhando a vida ajudando muito as pessoas. Quando eu tava no Itaú, eu sentia que eu gerava valor pra sociedade, mas eu não via essa ajuda na ponta, sabe? Então, puta, era aquele negócio. Como que você vende estrategicamente o que você faz? Nossa, eu crio soluções de pagamentos que ajudam as maiores multinacionais e empresas do Brasil a fazer o negócio delas girar, que gera emprego na economia. Esse era o impacto que eu causava. Mas eu não via isso de fato ali no dia a dia, eu não sentia isso. E aqui no estagiário sênior eu sinto, sabe? Então, tipo, puta, toda vez que a gente tá mega cansado e, nossa, vamos, mais 2 horas a mais pra gente gravar esse vídeo, a gente morrendo de cansaço e vai e grava o vídeo, posta o vídeo, aí tem alguém comentando, agradecendo que isso ajudou a pessoa a passar no estágio, sabe? Tipo, isso eu sinto muito mais ali o impacto na ponta. Então, o meu objetivo mesmo é conseguir conseguir fazer muita grana com um negócio que gera impacto pra sociedade e que, tipo, me traga um retorno pra eu ter liberdade, sabe? De, tipo, eu não quero ser rico pra caralho pra ter uma conta grande, mas eu quero ter grana de, tipo, cara, eu quero viajar pra Nova York, se eu quiser, sem e poder... comparando os dias da passagem mais barato. Tipo, eu quero poder ter essa liberdade, sabe? Tipo, vamos sair pra ir num restaurante hoje, vamos? Vamos a gente no vai num Japão. restaurante foda. Vamos comprar um Bélgica, carro vamos e pra a gente Bélgica, compra um vamos. carro, sabe? Tipo, é esse o objetivo que eu quero ter essa liberdade financeira, mas sabendo que eu tô ajudando as pessoas. Qual... Ping-pong aqui, hein? Eita. Qual o melhor filme que você viu na vida, né? Já que você queria ser Nossa, diretor. você sempre me faz a pergunta, eu nunca sei Eu responder. nunca fiz essa Você já me pergunta. perguntou 3 vezes isso. Se eu tivesse perguntado tanto, você saberia a resposta. Eu acabei de falar que eu nunca sei responder. Cara, eu não sei, eu fico muito nervoso com essa pergunta. Um filme que me marcou muito foi Febre do Rato. Peculiar. Qual foi a maior habilidade que você sente que te ajudou a realizar todas essas suas histórias? Se tivesse que citar apenas uma. Apenas uma. Cara, eu fico muito na dúvida entre criatividade Falou e essa, então aprender essa. acho que aprender a aprender. Tipo, ir atrás de aprender alguma coisa, sozinho. Muito bom. Última pergunta? Manda. Não sabe a pergunta. Não. Tu não se preparou pra me entrevistar, né, Camila? É que as perguntas que a galera mandou lá. Você vai muito pras festas? Você é mais de sair ou mais caseiro? Cara, eu acho que eu sou mais caseiro, mas eu gosto muito de fazer rolê. Tipo, juntar a galera em casa pra tomar breja e é isso. Banda preferida? Antes era mais isso aí. Banda preferida, Pedra Letícia. Peraí. Quero ver se alguém soltou aqui alguma pergunta. Boa. O resto das perguntas é tudo das histórias que você já contou. Se pudesse... Qual assunto que você gosta de discutir? Sei lá, que você gostaria de pegar algumas pessoas muito inteligentes que você admira e gostaria de discutir pra ouvir a opinião, enfim. Cara, É legal essa pergunta. é legal. Legal. É legal. Ah, fizeram essa pergunta, né? Não, fui eu mesma. Eu quis me elogiar mesmo. Criativa. Muito boa essa Obrigada, pergunta. é que eu gosto adorei. de me elogiar. Melhor pergunta que já me fizeram até hoje. Cara, eu curto muito empreendedorismo, assim, negócios. Tipo, discutir o impacto que os negócios podem causar, sabe? Tanto financeiramente quanto social, assim. Qual assunto você não manja de falar? Que eu não manjo de falar... Puta, qualquer coisa ligada... Mas de falar das coisas que eu falo... Discutir. Ah, de discutir. Cara, política é um assunto que eu desisti muito de discutir. Antes eu era muito politizado na época da escola e tal. Eu estudava muito sobre política, eu meio que desisti, assim, de política. Então, não manjo, não me atualizo, não pesquiso de nada. Qual o livro que você recomendaria pra alguém com relação à carreira? Nada de livro do rato aí, do cheiro do rato. Um livro pra acelerar a carreira, se desenvolver pessoalmente. Olha, descubra seus pontos fortes. Esse livro é sensacional, ele tem um teste que você faz. E é legal que você descobre seus pontos Você fortes. descobre, o livro se propõe a isso, ele entrega. Não, é muito da hora, que ele é de uma consultoria de RH e ele tem um teste fudido que ele te traz quais são os seus 5 principais pontos fortes e aí como que você pode trabalhar esses pontos fortes. Que a teoria principal do livro é, tipo, vai na escola. Na escola a gente cresce se preparando pra, tipo, você é ruim em matemática, então, mano, vai estudar matemática. Ah, mas eu sou bom em artes. Não, você já é bom em artes, então estuda matemática pra você passar no vestibular. Então a gente cresce
tentando trabalhar os nossos pontos fracos, desenvolver os nossos pontos fracos. Só que, se a gente tenta desenvolver os nossos pontos fracos, a gente vai ficar mediano em tudo. Porque a gente vai melhorar um pouquinho o nosso ponto fraco, mas, mano, você nunca vai ser o expert da matemática se você não é bom nisso. E artes que você era bom, que você podia ser muito foda, você não estudou artes pra ficar estudando matemática. Então você vai ficar mediano nas coisas. E esse livro fala justamente o oposto. Ele fala que você tem que pegar e fortalecer os seus pontos fortes. Então, se é bom em artes, mano, vai estudar artes, vai estudar pintura, teatro, história da arte, cinema, tudo, e esquece um pouco a matemática. Foca no que você é bom. E aí esse livro te mostra quais são os seus 5 principais pontos fortes pra você focar nele, ele te ajuda a focar nele, é muito foda. Mas teve algum ponto fraco na sua vida que você falou, porra, preciso desenvolver, tirando a timidez, né? Algum ponto fraco na minha vida que eu preciso desenvolver, senão isso vai me atrapalhar em algum momento, pode me fechar portas. Cara, tirando a timidez, não, assim, tipo, o ponto comportamental. A timidez foi o único que eu vi que, tipo, eu era tímido a ponto de me prejudicar, porque eu não falava, não me expunha e tal. Então eu trabalhei a minha timidez até o ponto de aquilo não ser um problema. Não me considero a pessoa mais comunicativa do mundo, sabe? Mas eu trabalhei minha comunicação até isso não ser um problema pra mim. De resto, não. Eu sinto que talvez uma habilidade técnica é o inglês, que até hoje eu não senti que me fechou portas. Tipo, fechou sim, porque vários estágios eu não consegui por causa do requisito, mas não me fechou portas de carreiras, não me prejudicou, mas é um negócio que desde sempre eu falo, não, tem que focar no inglês, e eu não sei quando que isso vai me atrapalhar. Nossa, mas nenhuma outra comportamental? Cara, não sei. O meu eu tive que desenvolver a questão da competitividade. Ah, sim. Que a minha competitividade é muito boa. Muito perfeita, muito maravilhosa, mas me prejudicava. Não, falando... Sim, eu tive que melhorar muito. Competitividade também é um dos meus 5 pontos fortes. E sim, tipo, várias situações eu acabava competindo tanto que eu esquecia do jogo, sabe? Então, tipo, eu nunca liguei pra Levava pro lado pessoal. O meu erro era esse, levar pro lado pessoal. Pra mim, eu colocava como um desafio interno. Então, por exemplo... só que levar pro lado pessoal, não depende da pessoa. Pode ser o seu pessoal... Você pode não estar competindo comigo, mas eu vou estar competindo com você, tipo isso. Pra mim, assim, eu nunca liguei muito pro resultado, tipo, nunca liguei, nunca competi pela maior nota, ou era um jogo, tipo, um esporte, nunca competi por ganhar o jogo, sabe? Mas eu sempre competia de eu ser o melhor naquilo. E era isso, tipo, você podia não estar competindo comigo, mas eu ia estar competindo com você, sabe? Eu ia estar tentando ser melhor que você. E aí, em alguns momentos isso me atrapalhou, assim, de, puta, já passei por cima das pessoas, já puxei muito holofote, sabe? Isso é uma coisa que eu vim trabalhando muito, mas eu não sinto que foi um ponto primordial, assim, porque isso sempre me ajudou muito. Então, por exemplo, no estágio, isso foi uma das coisas que mais me ajudou a crescer. Sim. Na carreira, em tudo, sabe? Não, competitividade é uma maravilha. É que Sim, você tem que saber usar. Tem que saber canalizar ela. Você tem que ser estratégico. Agora, pra finalizar de vez, conta aí pra galera uma coisa, algum conselho que você gostaria de ter ouvido antes. Sobre qualquer coisa. Carreira, vida pessoal, sonhos. Mas que você gostaria de ter ouvido que talvez você teria pulado alguns caminhos que não foram tão bons. Posso falar um que eu ouvi? Não que eu gostaria de ter ouvido? Pode. Cara, quando eu tava nessa época aí de cinema e tal, é um negócio que me marcou muito. Teve um concurso do YouTube, que acho que era o YouTube gringo até, que eles estavam fazendo um concurso de vídeo, que você tinha que produzir um vídeo e ganhava, né? E o tema do vídeo, tipo, o seu vídeo ele tinha que ser relacionado a uma frase, que era: não existe futuro incerto, o caminho é construído ao percorrê-lo. Cara, eu acho essa frase muito bonita, assim. Tua. Foi uma frase que, tipo, marcou muito a minha vida e até hoje ela me bate, bonita. sabe? Então, tipo, eu acho que aquilo, às vezes a gente fica muito preocupado com o que vai ser daqui a pouco, que a gente fica com medo da incerteza. Então, por exemplo, eu tinha muito medo de, cara, será que eu vou conseguir ter uma boa profissão no futuro? Quando eu entrei na faculdade, cara, será que eu vou conseguir ter uma boa carreira? Quando eu comecei no banco, cara, será que eu vou conseguir crescer aqui dentro? E eu tinha muito medo do futuro. Mas é isso, tipo, não existe futuro incerto. O caminho é construído ao percorrê-lo. Então, o meu medo de não conseguir crescer no banco, ele se sanou com eu crescendo no banco, sabe? Meu medo de não conseguir ter uma boa profissão se sanou com eu me preparando. Então, assim, você não tem que ter medo do futuro, porque o futuro vai ser só uma consequência do que você tá vivendo hoje. Se você coloca isso na sua cabeça pra tudo e você começa a se ver autorresponsável pelas coisas, você para de esperar o futuro acontecer e você começa a construir o futuro. Então, assim, acho que esse insight que me deu lá atrás foi primordial
essencial pra mim, foi o que me fez começar a estudar cinema, foi o que me fez começar a estudar empreendedorismo, foi o que me fez tentar crescer no estágio, sabe? Você constrói seu futuro hoje, assim, acho que esse é o maior conselho que eu queria dar pra qualquer pessoa. Cara, sensacional. Eu acho que eu vou tatuar. Sai fora. Eu sempre quis tatuar uma frase, eu acho legal. Tatuar, sai fora. Que eu que falei primeiro. Mas a frase é minha, da minha história. Mas você deu, assim, você falou, eu vou dar esse conselho, e eu captei primeiro. Muito boa a sua história, gosto muito dela, aprendi muito com a sua história. E, cara, parabéns, você é muito foda. Essa aqui é, E você vai ser mais foda ainda, vai construir muito mais coisa, vai impactar muito mais pessoas, inspirar muito mais jovens que estão aí começando a carreira. Parabéns. Parabéns, minha noiva. Amo você, Xuxos. Amo você. Xuxos. Eu nem chamo ele assim, tá? Eu acabei de inventar. Nem de noiva você me chama. Xuxos. Então encerramos? Encerrou? Encerrou. Encerramos assim. Acabou. É isso, tchau. Tamo junto. Parabéns. Feliz aniversário. Parabéns. E é só o começo da sua história. Fofinha, da nossa história. É nóis. Tamo junto. Não esquece de se inscrever, deixar o like. Também segue a gente no Instagram, que todo dia a gente produz conteúdo nos stories. Se você quiser xingar a gente, vai no TikTok, que é a melhor plataforma melhor pra isso. isso. Tamo junto e é só o começo.